Então vamos lá, ó, não vou segurar todo mundo aqui muito. Hoje o nosso tema aqui é sobre divórcio energético. E o que é que eu quero que vocês entendam assim, na máxima? Primeira coisa, eu quero que vocês percam o medo definitivo do divórcio energético. Porque a palavra divórcio, ela traz um peso, não traz? Eu sei que ela traz. Gente, se vocês imaginar o tanto que eu já assim, tentei pensar em um nome que fosse arremeter de forma mais positiva nas pessoas, para que a gente pudesse trocar o divórcio energético, para tirar esse peso que é o divórcio, porque o divórcio é o quê? É a tal da separação, é quando tudo é difícil, né? E na verdade o divórcio energético é o contrário, é quando tudo vai começar a ficar bom, é quando a gente vai tirar as coisas difíceis. Então o primeiro passo é, vamos entender o divórcio energético mais como a questão da energia. A gente vai fazer sempre divórcio energético com tudo que nos impede de melhorar de vida, tá? Eu sei que sempre arremete a algo ruim, mas eu ainda não consegui trocar um nome, porque finalmente é uma separação de energia, né? O trigo do joio. A gente literalmente vai separar vocês das energias aí, dos padrões que tá levando vocês a terem uma vida aí complicada e difícil com os padrões. O que é importante a gente entender aqui? Eu não estou falando aqui do divórcio energético do Theta Healing. Eu não estou falando do divórcio energético com velas e barbantes. Eu também faço esse tipo de divórcio energético, mas no caso do grupo, da dinâmica do grupo, não é esse tipo de divórcio energético. E não é um divórcio energético igual é com as minhas colegas que também trabalham aí com divórcio energético, e a gente vai entender tudo que a maga usa para poder fazer esses tratamentos e os motivos que eles dão tanto resultado. A primeira coisa também que eu quero que vocês tenham muito em mente. O grupo é movimentado. Para estar no grupo, é muito importante entender a dinâmica do grupo. Eu super entendo que tem gente que fica perdido. Eu super entendo que tem gente que não gosta do movimento do grupo. Mas vocês não fazem ideia do tanto que a dinâmica do grupo salva a mente de vocês. E esse é o diferencial do nosso trabalho. Literalmente a gente tá lá abrindo a oportunidade para a gente poder conversar, para a gente poder colocar para fora os nossos problemas e as nossas dores de forma segura. E a gente poder ouvir da colega que venceu o mesmo problema, a gente poder elaborar aquela dor que está tão difícil de ser compreendida e começar a pegar outros ângulos dela para a gente poder fazer uma liberação aí melhor, tá? Então, gente, não consigo mudar a dinâmica do grupo. É muito importante a forma com que ele funciona lá. Quem não gosta, pode participar do divórcio, não tem problema nenhum. Vocês podem participar e não precisa estar no grupo, tá? Eu só vou pedir educadamente hoje que, por favor, gente, parem de reclamar da dinâmica do grupo. Eu sei que tem gente que tá avançado, eu sei que tem gente que já passou por todos os problemas, mas a grande maioria lá não. A grande maioria lá só lê, mal consegue falar, porque tá sentindo uma dor tão grande, tá com tanta dificuldade, e ela tá ali apenas lendo pra ver se ela encontra uma luz e encontra. Quem aqui, do nada, foi ler o grupo Diverso Energético, mesmo com aquela tanto de mensagem, e do nada encontrou uma resposta que tava procurando? Porque é isso, a dinâmica do grupo é isso, tá? Outra coisa, outro conceito que eu preciso que vocês entendam. Nem todo corte de laços, gravam isso, todo corte de laços é um divórcio energético. Todo corte de laços definitivos é um divórcio energético. Mas nem todo divórcio energético é um corte de laços. E a grande maioria dos nossos divórcios energéticos não é um corte de laço, a não ser que vocês estejam solicitando um corte de laços com determinada pessoa. O divórcio energético, ele é uma grande limpeza do campo espiritual de vocês. Um grande descarrego, uma cirurgia espiritual. Algumas situações vão ocorrer um corte definitivo. Outras não. Outras vão ser só a limpeza de todo aquele problema. Vou dar um exemplo. Eu e o Thiago, a gente faz divórcio energético todos os meses, porque eu e ele somos dois seres humanos insuportáveis. A gente não se toleraria se a gente não fizesse esse divórcio energético todos os meses no nosso relacionamento. Estamos separando? Estamos separados? Estamos a fim de separar? Eu espero que você não esteja, rapaz, porque senão te tá com feitiço. Mas, então nem todo divórcio energético vai ser um corte de laços. Então, uma coisa que a gente precisa perder medo, volto naquele ponto. Estou falando do divórcio energético que eu faço, em grupo. Lá no grupo, tá? Não estou falando do Theta Healing, não estou falando de outra dinâmica que vocês veem por aí, de outros conceitos e papapá. É o meu, é aqui comigo, com a maga. Então, a maioria dos divórcios lá é uma grande limpeza. A gente não tá ali fazendo trabalho de destruição para separar ninguém. O que separa pessoas que se amam, que querem estar junto pelo livre-arbítrio, chama-se trabalho de destruição. O divórcio energético não é um trabalho de destruição. Ele é um trabalho de melhoria, de tirar o que não está prestando, para que as coisas que prestam apareçam, se sobressaia com mais leveza. Entendem? Então a gente precisa perder o medo do divórcio energético, essa questão de, será que se eu fizer divórcio energético para minha dependência emocional, ele vai terminar comigo? Será que se a gente fizer divórcio energético entre eu e meu namorado, a gente vai terminar? E aí eu vou explicar para vocês o que pode decorrer de um divórcio energético entre duas pessoas. E antes de falar disso, eu quero que vocês também saibam e conheçam
o tipo de ferramenta que eu trabalho. Eu vou usar termos populares, né? Não são termos corretos, mas preciso usar termos populares aqui. Não concordo com esses termos, uso outro, mas eu vou usar aqui, né? Não se ofendam, por favor, mas é porque eu preciso que todos entendam. Porque no nosso grupo eu tenho evangélico, eu tenho ateu, eu tenho pessoas de diversas religiões e forjadas em diversas crenças. Lá nós estamos batendo, acho que 300 pessoas. Eu acho que a gente tá chegando em 300 pessoas, gente. O nosso grupo vai funcionar há 4 anos. Começou pequenininho, tá? E aí eu quero que você saiba com o que eu trabalho na hora de fazer o divórcio energético. Lá atrás, no passado, no passado, eu comecei usando ferramentas simplificadas para fazer o divórcio energético, porque nós começamos, eu acho que com 8 pessoas. Se eu não me engano, depois foi para 14, e foi, tipo assim, dobrando a cada mês, né? O pessoal foi ficando. Então, eu trabalhava com ferramentas simplificadas, que era o quê? 2 velas e barbante. E a pessoa poderia fazer um pedido, um único pedido. E a maioria desses pedidos eram, sim, para corte de laços com ex, com mãe que não queria mais contato, com aquele amigo que feriu aí a confiança um do outro, sabe? Então, eram divórcios muito simplificados. E aí, gente, a gente foi crescendo. E eu fui sendo preparada pela espiritualidade, sempre me informando. A gente precisa cada vez estar mais protegidos, tanto você, eu, a maga, quanto quem está entrando nesses trabalhos. E a gente precisa expandir a ideia do que nós podemos fazer de divórcio energético. Até aqui, eu já era, tá, gente? Iniciada na magia divina. Quem aqui conhece a magia divina? Josi, o link do grupo tá aqui embaixo, ó. Se der erro pra entrar, não preocupa que depois eu coloco nos stories, tá? E aí, dentro da magia divina, eu já era iniciada, eu comecei a desenvolver um método de trabalho ali voltado para esse leque de tipos de divórcio energético que a gente poderia fazer com uma gama de pessoas, de forma que, mesmo nós estando em coletivo, o divórcio ainda continuaria sendo tratado individualmente, pessoa por pessoa. E isso acontece até hoje. Até hoje, o divórcio energético lá no grupo nós estamos em coletivo, mas ele acontece de forma individual para cada um. E aí, eu peguei a magia divina e comecei a usar a magia divina a meu favor, ali no trabalho. Por quê? A magia divina, ela me deu a oportunidade de manter todos protegidos, todos seguros, em trabalhar com lei e justiça, que não deixa ninguém errar a mão, não deixa nada sair errado. Não deixa karmas acontecerem. Eu sei que vocês entendem karma um pouco distorcido, tá? Mas depois a gente pode conversar sobre isso lá no grupo. Mas ela garante que nós não estamos ferindo as leis universais, nós não estamos ferindo o outro, nós não estamos cortando 2 laços que agora vocês vão entender por que não precisa ter medo de divórcio energético em casal, que é os laços de união pelo desejo e pelo livre-arbítrio. Pode estar o horror que está o relacionamento. Mas se um de vocês estão tomando a decisão de estar juntos, a gente não mexe nisso. Gente, a gente não mexe nisso. E o outro é os laços cósmicos. O que são os laços cósmicos e universais, Maga? É o que advém do Criador. É o que une todos nós. Todos somos um? Tá. Todo mundo é um só. Que é o Criador? São os laços cósmicos e universais. Esses laços não se rompem. Nós estamos unidos por isso. Não importa o trabalho que seja feito, nós estamos em uma troca constante. Porque nós viemos da mesma fonte criadora. Todo mundo. Então não existe trabalho, gente. Quem fala com vocês que corta esses laços do coletivo está mentindo pra vocês. Não tem jeito. Isso aqui é uma coisa que nossa mente não concebe. Tá? Então, laços cósmicos e universais não são tocados, são sagrados. Não somos Deus para poder fazer isso. E o trono da lei e da justiça dentro da magia divina me garante que, mesmo que não tenha como, mas sei lá, e se acontece alguma coisa que tenha como e ali acontece porque eu não prestei atenção? A lei e a justiça tá ali para não deixar que aconteça. Tá? Lei e justiça, gente, eu quero que vocês entendam. Vamos fazer um comparativo? Não é. Não é, entendam isso, não é. Mas eu preciso usar comparações para vocês entenderem. Lembrem dos orixás. Ok? Lembraram dos orixás? Quem não é da religião aí, da católica, lembra dos santos, dos anjos, dos arcanjos, tá? Lembrem dos trabalhadores do Criador, os que estão acima de nós. E cada um trabalha numa nuance de energia aqui na Terra com os humanos, tá? Então a lei e justiça garante que o trabalho não vai gerar karma, o trabalho não vai sair errado, o trabalho ninguém vai correr risco, perigo. Garante que nenhuma mente maldosa entre no meu grupo e, por exemplo, minta no divórcio energético lá pra mim na hora de escrever, por exemplo, né? Já aconteceu muito. E aí a gente simplesmente tira, não tem por que eu bater de frente com a pessoa, a gente simplesmente tira dela falar que ela é a esposa e pedir um corte de laços com a amante, sendo que ela é a amante. Abram a boca e façam, acontece direto. Acontece direto. Acontece direto de uma falar que ela é a namorada do alecrim, do abençoado,
Quando, na verdade, ela tá querendo o namorado da amiga. E fala que o problema é eles lá, que ela tá sendo traída. É, gente, é muita coisa, que a gente lida com muitas coisas. Quanto mais a gente cresce, pior vai ficando. E quem me garante que eu, como humana, posso falhar o tempo todo, não ver as coisas, mesmo médium não sabe de tudo, tá? Médium não é alecrim de Deus. A gente também falha, a gente também tem os nossos olhos tapados para muitas coisas. O que me garante que nada vai sair fora do que tem que ser proposto ali é a lei e a justiça. Então eu uso como ferramenta para fazer esse divórcio energético acontecer, para eu poder fazer os desdobramentos mediúnicos, a magia divina. E a magia divina nos cerca de proteção, nos cerca de inteligência divina, e ela me dá centenas de ferramentas e geometrias para que eu possa chegar lá no campo de vocês desdobrada, de projeção, tá lá de frente para vocês, porque é isso que acontece, e a gente fazer o decreto do seu divórcio energético exatamente do jeito que vocês me pediram. Eu não faço nada além do que me foi pedido. Então, se foi me pedido para cortar o corte de dependência emocional, eu não vou, por mais que eu queira cortar o alecrim safado da vida de vocês, eu não vou cortar o alecrim porque não me foi solicitado isso. Eu honro e respeito o momento que vocês estão vivendo, eu respeito até a viseira que vocês estão com ela, é um direito seu de vocês estarem, e é para isso que a gente está trabalhando no divórcio energético, para que elas caiam, para que a gente tenha cada vez mais clareza das nossas dores, dos nossos padrões, das dores da rejeição, da humilhação, da traição, da manipulação. Só hoje lá no grupo a gente pegou duas. Dor da rejeição ativa, dor da manipulação ativa. As duas vivendo a mesma situação com os alecrins. Se aproveitando das dores delas para ter os benefícios que eles queriam. Eu vou forçar o divórcio energético direto com o alecrim? Eu não vou. O orientado foi, faça divórcio energético para dependência emocional. Já tá ótimo. Já tá maravilhoso, gente. Porque nos finalmente, sabe o que vai acontecer? As veteranas do grupo, caso estejam online, podem comentar, né, se sentirem confortável. Chega uma hora que a gente entende que não existe divórcio energético mais com o outro. A gente não quer mais fazer com o outro, que a gente entende que já não tem mais nada relacionado a outro, é tudo relacionado a gente. Ao que a gente cultiva, ao que a gente vai reforçando na nossa vida sempre, todos os dias. A gente para de se colocar como vítima do outro nesse mundo e começa a ganhar poder de cuidar do nosso interior constantemente. E aí o divórcio energético antes, que era o tempo todo pro outro, o tempo todo pro alecrim, passa a ser único e exclusivamente uma caminhada muito íntima e pessoal. Então os veteranos que estão lá, entram todo mês e quando entra, nem escreve o que querem. A maioria dos veteranos nem coloca o que quer, a não ser que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, conheceu alguém, aí se alguém sentiu que ainda era o padrão, aí eles vão e colocam lá o nome do alecrim. Tá vivendo uma situação muito assim, difícil, que eles não estão conseguindo compreender, aí eles descrevem rapidinho lá pra mim que eles não estão conseguindo compreender, e a gente faz o divórcio ali voltado pro que tá sendo solicitado, tá? Então, gente, precisamos perder o medo do divórcio energético, porque ele tem o nome de divórcio, tá? No divórcio energético aqui com a Maga, único e exclusivamente, nós vamos trabalhar os cordões, os laços, os padrões, problemas. É só isso. Tudo que for genuíno, de livre desejo, mesmo que esteja com o olhar distorcido ainda, se ainda é um livre desejo de vocês, será respeitado. Tá? Se vocês ainda querem estar no relacionamento, o problema de vocês, que vocês já viram que é um problema, mas querem começar a tratar internamente vocês, não, nós não vamos mexer nesse relacionamento, nós vamos cuidar de vocês. Tá? Uma outra coisa que vocês ficam muito na dúvida. Lembra que eu falei que a gente trabalha com lei e justiça? Lei e justiça não é seletivo, né? A lei e a justiça, ela é igual para todo mundo, tá? Ela não é seletiva. Então, o nosso divórcio energético coletivo, quando vocês entram em casal para soltar as dores, tudo ali que vocês estão vivendo, a dependência e tudo mais, o outro também será soltado. O outro também está sofrendo vampirização da sua dependência emocional. O outro também está ficando cansado e estafado. O outro também está criando dependência emocional. Então, os dois serão tratados, os dois serão liberados. Né? Não é só o lado de vocês e solta toda essa carga lá pro outro ficar fissurado em você e virar um grande vampiro das suas energias, né? Estaríamos trabalhando totalmente fora do nosso propósito, que é o quê? Recuperar o nosso magnetismo e a nossa vitalidade, concordam? Se eu solto só vocês do problema e chicoteio o outro com todas essas dores pra eles ficar fissurado, ficar obsessivo em vocês, eles viram um vampiro da energia de vocês. Eu não quero isso pra vida de vocês, porque é isso que acontece, tá, gente? É isso que acontece. É isso que acontece também com a dependência emocional. A dependência emocional, ela é um vampiro. Ela é um vampiro, ela quer engolir aquela pessoa pra ela com segurança, com aquilo que ela acha que vai ser seguro pro mundo dela a todo custo. Então ela se torna, assim, um vampiro, gente. A dependência emocional, ela é vampírica. Tanto no sentido de vocês entregar toda a vitalidade e magnetismo de vocês pro outro, quanto de vocês ficarem sugando o outro o tempo todo. E isso não é saudável. Isso não é saudável em contexto nenhum. Depois eu vou ler vocês, tá? A gente vai abrir um momentinho pra dúvida, mas eu quero fazer literalmente um desenho aqui. Não tô chamando ninguém de besta não, viu? Que eu tenho que desenhar. Mas é porque para vocês entenderem mesmo como que a gente enxerga no astral os cordões, e vocês vão entender perfeitamente, e é até muito legal. Deixa eu ver se não vai dar um reflexo muito ruim aqui nessa... Deixa eu ver aqui, como que vai ficar melhor. Acho que é assim, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês, aí tá vocês aqui, né?
e tá aqui o alecrim que vocês estão se relacionando. Vamos pegar aquele relacionamento, o namoro, o casamento que vocês ainda desejam aí estar juntos, beleza? Aí, beleza, vocês têm laços. Vocês têm laços bons, vocês têm laços mentais bons. Vocês têm aí amor, né? Querendo ou não, conexões emocionais boas. A sexualidade dos dois tá uma delícia, né? Querendo ou não, tem diálogo aí. Mas ao longo da vida, vocês foram acumulando também questões aí do ego de vocês, das dores de vocês, né? Foi vindo coisa ruim na vivência, né? E aí tem os laços lá que são ruins, são péssimos. Esses laços são péssimos. E vai sobrecarregando e anulando tudo aquilo que vocês criou de bom, certo? E aí vocês chegam pra mim e falam assim, Maga, eu quero fazer um divórcio energético com o meu alecrim. Só que eu não queria separar dele, porque eu sinto que tem muitas coisas boas. Ótimo. O divórcio energético com a Maga automaticamente só vai tirar esse verdinho aqui, ó. A gente só vai trabalhar no verdinho, não vamos trabalhar em nada mais. Vai ser só no verdinho. A gente vai pegar, o divórcio energético vai entrar e vai limpar só o verde. O vermelho, os laços criados, não serão cortados. Eles vão continuar lá. Por quê? Porque a gente não mexe em laços de amor. A gente não mexe em conexões genuínas. A gente não toca nesse livre-arbítrio aqui ou da história que vocês já criaram juntos. Volto a repetir, eu e meu esposo, a gente faz o tempo todo, todos os meses de divórcio energético. Por quê? Porque a gente é insuportáveis um com o outro. Se deixar, a gente tá competindo o tempo todo um com o outro. Então, a gente vai e trata nós mesmos e trata também o nosso relacionamento. Por quê? Porque nós somos espelhos um do outro. Nós estamos em simbiose dentro do relacionamento. Então, essas dores aqui que foram surgindo por causa do nosso ego, das nossas dificuldades, da nossa humanidade, é espelho, tá ligado um no outro, um tá botando pra fora do outro. Então, é isso que a gente limpa. A gente não vai chegar aqui com o divórcio energético, ele não vai entrar aqui e vai fazer assim, ó. Ih, por que não ficou azul? Eu e a tecnologia somos ótimas. Cadê meu macho da tecnologia? Não tá indo não, mozão. Ah, não foi. A gente não vai chegar aqui e fazer aqui, ó. Acabou. Cada um do seu canto agora. Eu estaria ferindo a lei do livre desejo que vocês têm um pelo outro. Entenderam? Por isso que não tem que ter medo. Mas agora, nós vamos fazer uma outra dinâmica aqui. Olha só, o que acontece muito também. Tá vocês aqui. Tá vocês aqui. Aí conheceu a pessoa a partir da o quê? Da dependência emocional. E o outro aqui, querendo ou não, esse ligou a você porque ele também é um aproveitador, querendo ou não, ele não quer ter compromisso, ele gosta só dessa coisa aqui, ó, de você doando o tempo todo as energias pra ele, e ele se aproveitando de toda essa sua, vamos falar, imaturidade quanto aos relacionamentos, tá bom? E aí vocês foram criando o quê? Coisas que não são condizentes. Deixa eu pôr de vermelho. Aqui agora não vai ser amor não, tá? Vai ser só tóxico. Vamos pôr verde, que é tóxico. Vocês foram criando simbioses de vampirizações, de dores, de vícios, porque o SEXO vai causando mais, fortalecendo cada vez mais esse laço de forma dopaminérgica, e aí a gente esquece tudo que a pessoa faz de ruim pra gente, tudo que a nossa dependência emocional faz de ruim pra gente, e a gente foca só nesse aqui, ó, nesse breve desejo que a gente se sente desejado aqui na hora da descarga dopaminérgica, da bioquímica. Aí você fala assim, nossa, meu relacionamento é muito ruim, Maga. Eu queria melhorar esse relacionamento. Como que eu melhoro? Se o meu divórcio energético só trabalha em causa problema. Tem cordão genuíno de amor aqui? Tem cordão genuíno de amor aqui? Que liga, que fortalece, que faz o livre desejo entre um e outro permanecer? Que faz esse casal forte para lidar com as dificuldades e permanecerem juntos? Não tem. Aí vem fazer o divórcio energético, ó. Aí vem fazer o divórcio energético. O meu divórcio energético age só em quê? Em problemas. Aí ele vai limpando. Aí vai limpando o problema. Vai limpando o problema, vai limpando o problema. Separa. Aí separa. Aí vai falar assim, poxa, Maga, você falou que o divórcio energético não separa pessoas. Não separa pessoas. Não temos intenção nenhuma de separar pessoas. A nossa intenção é libertar você do problema e das dependências emocionais que você vive. Se o que une você e o alecrim é só isso, como? Como que vai fazer pra estar junto? Tem casais que nesse meio tempo, à medida que vai limpando isso aqui, ó, vai conseguindo criar laços de amor, de desejo, de cumplicidade, à medida que vai limpando. Pode acontecer também. Conseguiram entender isso aqui? O porquê que o divórcio energético não separa casais, pessoas que querem estar juntas pelo livre desejo, por tudo de amor e de cumplicidade que construíram. Agora, eu entendo o medo. Eu entendo quando vocês têm medo, sabe por quê? Porque no fundo vocês sabem que não tem nada que ligue vocês, que não seja a dependência emocional e o desejo do outro de estar aproveitando de uma fragilidade. Entendem? Eu sei que no fundo, o medo vem disso. Vocês sabem que tirando a dependência emocional ou tirando aquela simbiose, né? Aquilo que faz a pessoa pensar que tá tendo alguma vantagem com você, se a gente tira, você sabe que vai separar. Então eu entendo o medo, né? Só que aí a gente também precisa se perguntar, até quando?
Até quando? Até quando a gente vai se sujeitar a relações assim? Até quando a gente vai ficar repetindo padrões e histórias que aumentam e nutrem cada vez mais a nossa dependência emocional no outro? Que não nos permite viver, que não nos permite prosperar, que não nos permite ter magnetismo, dinheiro, prosperidade, não nos permite. E aí acontece muito de pessoas que saem de um relacionamento entre outros, saem de um relacionamento entre outros, não conseguem ficar sozinha de jeito nenhum. E aí aceita qualquer coisa. Aceita qualquer migalha. A pessoa está fazendo o mínimo do respeito que um ser humano tem que ter pelo outro e a pessoa acha que está recebendo o mundo inteiro daquele ser humano. Mas por quê? Porque não conseguiu ainda descobrir como ela mesma vai se dar isso. Porque fica pensando que amor próprio é um sentimento. Ah, eu não sinto amor por mim. Não, você não tem que sentir amor por você. Amor são sequências de atos, de ações ao seu favor. E nem sempre elas vão ser legais, bonitas e agradáveis, não. Às vezes vai ser uma sequência de escolhas duras, difíceis, sangrentas. É amor próprio. Isso é amor próprio. Na maioria das vezes, as primeiras ações, os primeiros atos de amor próprio são doloridos. É fazer o que você nunca fez por você. É encarar, sim, o medo de ficar sozinha. E ficar sozinha. Pra você ver que não é esse bicho de 7 cabeças estar sozinha. Né? Foi só a ausência de você mesma que fez você se sentir sozinha. De achar que o outro vai ocupar um lugar dentro de você, sendo que nem tem como fazer isso. E ó, não tem ninguém mais disposto aí no mundo a fazer por você o que você tem que fazer por você, não. Sabe por quê? Que tá todo mundo, ó, desesperado. Tá todo mundo perdido. E alguns aprenderam que ou ele tá perdido, sofrendo, ou ele tá aproveitando de quem tá perdido. E de que lado que vocês querem estar? Só existe uma forma de enxergar esses lados. O amor próprio. O amor próprio. Sabendo exatamente o que a gente quer da vida. O que a gente quer viver. Ah, eu quero viver um amor genuíno, lindo, incrível, maravilhoso. Né? Recíproco. Né? Mas na hora de você ir ter atitudes de amor por você mesmo, você é a primeira a se trair. Aí o outro vem e te trai, você fica sem entender nada. Por que eu fui traída? Porque você já estava se traindo. Você não tem um desejo de amor? Você não tem um desejo? Vamos pegar que seu desejo de amor é um triângulo, bonitinho, perfeito, cheio de coisas boas. Aí chega um alecrim, igual um asterisco, todo esquisito. Aí você aceita ele na sua vida, cheio de ponta, esquisita. Você não se traiu aqui, não? Se você tem um desejo, um sonho lindo, você tem um formato de um sonho, aí você vem e aceita qualquer um. Pra tapar seus buracos aí. Quem se traiu primeiro? O alecrim te traiu primeiro? Ou foi você que estava traindo seus próprios desejos, seus próprios sonhos, seus próprios anseios? Quem se traiu primeiro? Aí é fácil, é terra fértil o alecrim chegar e te trair. Ele já viu que você não tem compromisso com você mesma. Ele já viu que qualquer coisinha que ele fala ou faz, você acredita, você confia, você cede, você... Eu ia falar uma coisa aqui... Ah, mas às vezes eu sou desfocada. Eu tenho que tomar cuidado. Mas é isso, gente. É isso. As coisas não vão acontecendo com a gente por azar, por mero acaso, não. É simplesmente porque a gente já vinha tendo aquela prática. A gente já vinha criando aquele cenário dentro da gente. Quando o assunto é relacionamento, nós já vínhamos criando o cenário dentro da gente. Traindo a gente mesma, abandonando a gente mesma, rejeitando a gente mesma. Até manipulando nós mesmas. Né? Até isso a gente consegue fazer, muitas das vezes, manipular o que eu desejo. Eu desejo X. Mas como agora X está muito difícil, eu manipulo o meu querer, o meu desejo, a minha visão para aceitar Y. Para ser aceitável. Né? Não é isso que acontece? Tudo, sempre, sempre, sempre. Quando chegar para a vida de vocês, o outro vier, os acontecimentos vier, pode dar uma investigada que você já estava cultivando aquele acontecimento dentro de você de alguma forma. Seja com sua saúde física, mental, emocional, tanto faz. Saúde no contexto geral. Seja até com a sua casa. Até com a sua casa. Abandonando, sim, a sua casa, o lugar onde você mora. Abandonando seus sonhos, seus estudos. E aí, quando chega alguém para te abandonar, vamos reclamar de quê, minhas meninas? Vamos reclamar de quê se a gente já estava fazendo isso? E a gente só aceitou quem nos iria abandonar porque a gente já estava se abandonando. Se a gente estivesse firme no nosso propósito, não é qualquer um que vai entrar aqui, não. Ninguém vai entrar aqui e vai fazer o escarcéu que quer na minha vida, não. No primeiro sinal, tchau, eu tenho propósito. Eu sei que me amar, às vezes, é dizer não para os meus desejos, para os meus sabotadores, para as minhas dores. Né? Então, no contexto geral, a gente precisa perder o medo do divórcio energético. O divórcio energético não vai tirar de você nem as coisas ruins que você está escolhendo. Pelo menos eu aqui não. Eu não trabalho com isso. Eu não trabalho ferindo você, suas ideias, o seu querer, o seu livre-arbítrio, o seu livre caminhar. Né?
Eu não vou fazer isso. Até porque isso seria ruim pra mim. Né? A gente interferir no aprendizado, na vivência do outro, é ruim também pra quem tá interferindo. Eu tô aqui pra ajudar vocês, pra dar vocês ferramenta, pra dar vocês oportunidade de coisas que vocês não alcançam. Porque sim, gente, muita coisa da espiritualidade ainda é inalcançável. Não é todo mundo que tá alcançando. Quando eu comecei com o divórcio energético, eu tava conversando com um mentor meu. Ele me falou o seguinte, ele falou assim, olha, tem muita gente que tá repetindo karma que nem precisava mais. Já foi liquidado, já acabou. Acabou até numa vida passada, não tá mais. Mas ela veio com uma coisa chamada culpa. Ela retroalimenta a culpa, a autoflagelação, a baixa autoestima. E aquele karma fica se replicando, mas ela já não precisava estar vivendo mais isso. E aí vocês não fazem ideia do tanto que essa energia é liberada dentro de um divórcio energético. E vocês não ficam nem sabendo. Nem sabendo, simplesmente dissipa, porque não tinha mais que estar ali. Vocês que estavam alimentando com um sentimento chamado culpa. E às vezes a memória aí arrebenta, né? Porque querendo ou não, o Criador criou e a ausência de memória de outros acontecimentos por um propósito genuíno, porque precisa ser assim, senão estaria todo mundo se degladiando e eu seria a primeira. Eu seria a primeira a querer degladar todo mundo que me fez mal. Mas é isso, né? Aquela culpa que a gente não sabe de onde que vem, mas não é totalmente oculta no nosso dia a dia. Se a gente for reparar bem, volto naquele ponto. A gente já está traindo os nossos princípios, nós já não estávamos sendo coerentes com aquilo que a gente sonha e que a gente quer. A gente está abrindo as pernas para qualquer coisa aí, ó. Qualquer pedrinha que reluziu, a gente achou que é ouro, né? Porque está faltando o cultivo do ouro dentro de nós. Vou responder perguntas. Então, algumas perguntas já foram respondidas. O divórcio energético separa casais que querem estar junto, não. Pode acontecer de separar? Pode. Pode acontecer de separar se o que liga vocês são só laços problemas, laços tóxicos, laços de aprendizado, tá? Vamos lá, responder vocês. Pode fazer de pai e filha, 13 e 10 anos, ele não aceitou o divórcio e faz muita alienação com ela. Pode, deve. Divórcio energético com pai e mãe é outro tipo de divórcio que acontece dentro desse mesmo divórcio. Gente, maravilhoso. Não precisa ter medo de afastar dos pais ou dos filhos, se afastar. Não tem, porque a gente não corta laços cósmicos e genuínos de amor. Familiares, de jeito nenhum, não tem como. Se vocês estão querendo cortar laços definitivos aí na parte astral, tá? Porque na vivência da vida vocês podem afastar por saúde, né? Não existe isso não. Tá fazendo mal, afasta mesmo. Mas os laços que tem de mãe, filho, pai, não tem como, gente, cortar isso não, minha gente. É propósito encarnatório. Não tem como fazer isso. Não tem como. Né? Então, quando vocês vêm pro divórcio energético de pai, mãe, ou da filha de vocês com o pai, ou de vocês com os filhos, nós estamos só fazendo limpezas de padrões hereditários. Só isso. Tá? E a gente sabe que todo tipo de padrão que a gente está vivendo na vida adulta, nós estamos replicando o que veio lá do 0 aos 7 anos, desde o útero aos 7 anos. E a partir dali foi só se replicando comportamento e traço de caráter, replicando comportamento e traço de caráter, replicando, e deu no que deu hoje, e deu as crenças que deram hoje, tá? Então, o divórcio com o pai e o divórcio com a mãe, e sim, são dois divórcios, tá? Não é um divórcio com pais. É um divórcio para o indivíduo pai e um divórcio com você para o indivíduo mãe. Por quê? São duas cargas hereditárias que formou você. Então, a gente trabalha essa linha pai, essa linha mãe, fazendo uma limpeza ancestral de todo mundo que veio antes de você. Automaticamente, quando aquilo ali é limpado, o que veio depois também se limpa. Tá? Então, divórcio energético com pai e mãe é excelente. Mãe, que tem filho menor de idade, quer fazer dessa criança com o pai, faça. Não podemos cortar o vínculo de pai, não podemos cortar ali o que já foi explicado, mas será feita uma grande limpeza de padrões e de dor. Pode fazer sim. Mãe pode pedir para filhos menores de idade. Mãe pode pedir para filhos menores de idade. Ou a mãe pode pedir para o filho maior de idade em um único contexto. Saúde e vício. Qualquer tipo de vício. Tá? E aí eu vou ensinar também aqui a dinâmica de como preencher. Pode fazer sim, o divórcio da sua filha com o pai dela. Ô, meu amor. Gratidão por vocês estarem aí, tá? Vocês que também fazem isso acontecer. Sozinha a gente não faz nada aqui. Até quando a gente começou lá com 8 pessoas, as 8 pessoas ajudou tudo isso a chegar aqui. E estamos crescendo e todo mundo tá colaborando. Ótimo, Jane. Você fez para pais, esqueci de colocar aquele falecido. Gente, pra gente aqui, quando a gente tá trabalhando com espiritualidade, com magia, com essas coisas, pra gente é indiferente ser falecido ou não. Pra gente, o que morre é a carne, é o corpo, né? Existe uma parte no campo do espírito que ele contém a memória de todas as existências dele encarnatória.
Então, quando morre, morre o corpo físico, mas vai toda essa carga junto com o espírito. Assim como nós mesmos aqui encarnados estamos com essa carga. Então, quando vocês vêm com o divórcio e pedem para uma pessoa que já faleceu, vocês estão, inclusive, tendo um ato de amor com essa pessoa, que também precisa se libertar, precisa continuar a jornada dela. Eu já peguei muitos casos de ex-marido ou marido falecido, ou pai falecido, onde no passado, tá, não acontece tanto mais, porque os umbrais não são assim mais, os umbrais são bem hoje, digamos que limpos, tá, na medida do possível, mas eu já peguei muitas pessoas com esses laços ainda, onde o pai e a pessoa que faleceu ainda estava lá no umbral, e a pessoa estava encarnada e ela estava recebendo muita energia desse lugar. Então, assim, indiferente se já faleceu, não precisa sequer me avisar que já faleceu. Para nós, o mais importante aí é trabalhar o campo astral, tá? E tudo certo. Do jeito que você preencheu lá, tá certinho. Se só eu tenho dependência emocional do alecrim, mas ele não vai me ajudar e pode afastar. Quero fazer algo para minha visão geral. Helena, então, esse caso é o que a gente está recomendando lá no grupo. Se vocês têm medo de só terem laços problema, porque sim, gente, eu sei que é difícil, não dá pra garantir que só tem laços problema ou que tem laços de amor genuíno, a gente sabe isso através da vivência, né? Mas eu entendo que não dá pra enxergar isso com clareza. Se você tem medo de fazer entre você e o alecrim, ponto final. Não preciso que me explique nada. Por que eu não preciso que me explique nada? Eu só preciso do nome de vocês dois. Porque eu não mexo no livre-arbítrio e nos laços de amor. É automático, vai ser só nos laços problema. Então vocês não têm que explicar que vocês só querem que corte a dependência emocional. É só o nome de vocês, tá? A não ser que quero fazer algo pra mim. Se você vai fazer algo só pra você, vamos esquecer um pouquinho seu alecrim? Vamos esquecer? Ótimo! Você vai pegar e vai fazer um divórcio energético para sua dependência emocional. Nem vou chegar nem perto do alecrim nesse divórcio. Vai ser eu e você ali no astral, ali, uma de frente pra outra, e eu colocando as ferramentas ali em você necessárias pra poder te ajudar a mudar aí a realidade da dependência emocional. Então, se tem medo, faça pro seu problema, diretamente, tá? Uma coisa importante. Maga, quero fazer, mas eu não sei se eu devo fazer o corte com a pessoa, que eu já nem tô com ela mais, ou se eu já posso começar a fazer pro meu problema. E aí, o que a gente também explica lá no grupo? O seu problema, hoje, esse problema que você tem aqui com você, ainda você pensa nessa pessoa, você arremete a ela. Você querendo ou não, e é super natural, culpa ela. Porque se você ainda tem essa memória tão forte dela em você, você tem que fazer primeiro com o ser humano, porque com certeza vão ter laços ainda, tá? Então aí vocês focam em nome. Nome do fulano de tal, eu e o fulano de tal. Pronto. Ah, não, eu já passei dessa, eu já não penso mais que é o outro, eu já entendi que isso fui eu, que atraí, que aconteceu, o que é do outro, não me interessa mais, é aqui comigo. Eu sei que eu quero resolver isso comigo. Então, seu divórcio energético é para o seu problema, é você e o seu problema, tá? Outra coisa que a gente não falou, divórcio energético não é só entre pessoas. Lembra lá atrás que eu falei que a gente saiu de uma ferramenta muito, querendo ou não, muito... Não é que ela é fraca, é que ela é muito incisiva naquilo. Ela não faz nenhum tipo de tratamento mais. E a gente passou a usar uma ferramenta com uma gama muito maior, foi justamente também por isso, tá? Pra gente possibilitar a gente estar trabalhando que não seja só corte com pessoas. Porque, gente, raramente o depoimento de que eu melhorei e de que eu me curei veio. Os depoimentos de que eu me curei, eu melhorei, eles vêm substancial, estáveis, onde a pessoa fala, no finalmente, quando ela começa a cuidar das dores dela, dos padrões dela. Mas muitas das vezes precisa ainda fazer pro alecrim, tá? Então, assim, o divórcio energético pode ser solicitado tanto para pessoas quanto para situações internas de vocês mesmos. Pode ser também solicitado para trauma, para vício, para ambientes, para trabalho, para empresa, né? Pode ser solicitado absolutamente para tudo, porque hoje nós temos uma gama de ferramentas, onde a gente tem ferramenta que resolve todas as áreas da vida, seja interna, espiritual, física, emocional, mental ou pessoas, tá? Só complementando, Helena, se só você tem dependência emocional, de alguma forma o seu alecrim está usando dessa dependência emocional. Observa um pouquinho, tá? Acaba que a pessoa acaba sendo segura demais quando ela tem um dependente emocional. Ela é segura demais, ela é tão segura que ela nem se importa tanto em causar uma segurança para aquela pessoa, porque ela sabe que qualquer comportamento que ela tiver será aceito, tá? Então, o alecrim não é livre ele não é santo, não, tá? Sim, ele não tem essa dependência, no caso sou eu. Você pode trabalhar diretamente com ele, se não tiver com coragem, trabalha só pra sua dependência, tá? Com licença pra beber água, gente. Pergunta. Maga, terminei um relacionamento há uns meses e iniciei a inconstância. Ótimo, vou até falar da inconstância. E o Aiva, perfeito. Faço ideia para a dependência ou com ele. Limpar o que já está atrapalhando. Tá, é o que eu falei agora mesmo. Toda vez que você sente o problema, que você vê o problema, ele vem na sua memória? Ele vem pro seu campo assim, como se ele estivesse ainda presente na sua vida? De alguma forma, repito, é natural. Você o culpa por tudo? Se sim, ainda tem nuances de que precisa ser direto com o ser vivo.
tá? Se não, se você já entendeu, acabou, não tem mais nada a ver, eu não sinto essa pessoa, nem minha memória consegue recordar dela direito, eu não stalkeio mais, eu não tenho essa necessidade mais, eu não tenho necessidade sequer de saber do outro, volta o seu divórcio pra você. Você já começou a inconstância. Gente, outra coisa muito importante que vale dizer, a técnica do inconstância, ela sempre foi um complemento do divórcio energético. Ela sempre foi, só que ela só fez sucesso agora, ela só foi viralizada agora na outra rede, viralizou um mês atrás aqui, nessa aqui. Mas a técnica da inconstância, ela é usada na cartilha de pós-divórcio energético desde quando começou o divórcio energético. Então já é uma prática complemento, porque o divórcio energético coletivo acontece uma vez por mês, né? Vocês podem fazer quantos pedidos vocês quiserem, só que ele dura o mês inteiro no campo de vocês. Ele vai trabalhando ali o mês inteiro no campo de vocês. E aí a gente entrou com a técnica do inconstância para as pessoas e ajudando as pessoas a fazerem as liberações das catarses, porque tudo que a gente precisa tirar de sujeira dentro da gente vai passar pela consciência, a gente vai ver, e às vezes vai doer um pouquinho, viu, gente? Não tem almoço grátis. Né? Não tem almoço grátis. Por isso que depois do divórcio energético, ele acontece num dia à noite. Nos 3 dias seguidos, a gente tem um tratamento e umas visitas espiritual às 23 horas, que é para ajudar a liberar essas dores aí que a gente vai vindo pra nossa superfície, tá? E lembrando, não é que causa mais dor, é porque tá saindo, tá limpando, tá indo embora. E aí a gente faz esse tratamento do pós pra ninguém ficar encaixotando isso de novo e sentindo muito aquilo, tá? Esse também é o diferencial da vaga, tá? Vocês não fizeram pergunta capciosa, mas eu já tô fazendo o diferencial. A gente tem o tratamento também da catarse. Eu não largo vocês, ah, toma aí, ó, já fiz o ritual, se virem aí o mês inteiro. Não, a gente tem esse alívio aí, esse cuidado aí, e tem também a dinâmica do grupo para ajudar na elaboração. Mas é só o divórcio energético também, viu, minha gente? Porque os outros ritual coletivo aí é cada um por si, sim, senão eu fico, ó, doida. Quem tá lá no grupo sabe como é que é a dinâmica. Então tá, Nath, você vai refletir sobre isso, tá? O quanto essa pessoa ainda tá presente na sua memória e dentro de você. Se tiver muito presente ainda e tá tudo bem, não se culpe, faça com ele. Se não, volte pra você. E continue com as técnicas, tá? Eu quero fazer pra minha dependência emocional. Ótimo, Lili, entre e faça quantas vezes forem necessárias. E quando pede os dois, dependência emocional e o alecrim, tudo certo. Tudo certo. Tem gente que trabalha muito os dois de uma vezada só. Porque faz sentido, né? A minha dependência emocional é minha, beleza? Mas ela tem um pivô, que ativou ela também, né? E aí aquilo que eu sempre falo com vocês. Relacionamento, gente, é simbiótico, né? É simbiótico. Então a gente deixa fragmentos da nossa alma com o outro. E o outro deixa fragmentos da alma em nós, principalmente por conta de quê? Da relação sexual, né? Os cordões sexuais, eles são cordões imundos, muitas das vezes, é até dificinho de cortar. Mas se corta, num divórcio só se corta, tá? Limpa. Pode pedir os dois, quer pedir os dois, pede os dois. Eu só falo assim, ó, volta pro seu problema, ou se você tem medo de fazer com o alecrim e terminar, não tá segura com isso, né? Porque eu sei que a maioria de vocês não vai ficar culpando de divórcio, eu sei que, inclusive, essa live tá sendo feita pra gente tirar esses medos, esses misticismos, mas tem gente que, querendo ou não, culpa, né? Fica ali tão perdido, fala, ai, por que eu fiz com o alecrim e terminamos e nunca... Aí, entendeu? Mas se tá com medo, volte o divórcio pra você, pro seu problema. Maga, e quando já fiz o divórcio energético com alecrim, mas eu ainda continuo com dependência emocional, por mais que luto contra, não tô conseguindo acabar com essa dependência. Você vai fazer pra sua dor, pra sua dependência emocional, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Essa dor, ela deixa de ser relacionada ao alecrim. Ela deixa. O alecrim foi o último personagem que ativou essa dor. Antes do alecrim, vários outros vieram, várias situações aconteceram que também ativou essa dor, e lá na sua infância, que é onde tudo começou. Né? Onde tudo começou a desencadear para ter chegado até aqui. Então vocês vão fazendo, gente, enquanto não vê resultado, tem que ir fazendo. É por isso que custa R$11 e acontece uma vez por mês. Né? Enquanto não sentiu, que melhorou, que liberou, que compreendeu, vai ter que ficar fazendo. Ou não faça nunca mais, aí é com cada um. Né? Mas é progressivo. É progressivo. Agora, quando que o divórcio energético com o alecrim falha? Alguém consegue me fazer esse comentário aí? Quando que o divórcio energético com o alecrim falha? Ou melhor, quando que a técnica do inconstância não funciona e falha também? Porque vocês estão mais por dentro dela. Eu tenho certeza que vocês já viram aí o motivo que faz ela falhar. É a mesma coisa do divórcio, tá? Ô, minha linda, paz, alegria e bênçãos. Graças a você que confiou e seguiu firme, viu? Não perdemos o que é nosso. Simples assim. Simples assim. A gente nunca perde o que é nosso, o que é pra estar com a gente. O que é coerente com os nossos desejos genuínos. Porque se não for coerente com os nossos desejos genuínos de amor, de lealdade, não é nosso. Não é nosso. Só tá com a gente porque a gente tá se traindo. Quando há sentimento de amor, conexões reais, não mexemos nesses cordões. Eles vão estar ali, eles vão permanecer ali, mesmo que... Eu sempre falo isso com vocês na leitura de compatibilidade de caminhos. Esses cordões podem existir. E a gente pode ir lá e limpar todo o problema, e eles vão continuar ali. Mas pode existir o livre desejo de um ou dos dois de não seguir esse caminho. Tá cheio. Tá cheio por aí. Até porque esse caminho, o caminho do amor, gente, da união verdadeira, ele não é o supra-sumo. Ele não é incrível, ele não é dopaminérgico. Ele não é a paixão.
Ele é chato pra caramba. Ele é de cumplicidade, onde a gente tem o conforto, onde a gente tem a confiança e a segurança de não ser perfeito. E um compreende isso, e o outro também, e vão se ajustando, e vão alinhando. Né? Por quê? Amor é um sentimento? Não. Amor não é sentimento, nem o próprio, nem o de casal, nem o outro romance. Não é um sentimento. Paixão é um sentimento que é uma bioquímica do cérebro. Ele não é um sentimento. Eles são sequências de escolhas maduras. São sequências de escolhas maduras. Nem o afeto, aquela coisa que você olha pro outro e você fala, nossa, eu gosto dessa pessoa. Aquilo não é o amor, é o afeto, liberado pela ocitocina. O amor é atitude, tá? Guardem isso com vocês. Cada vez mais vocês vão perceber que as pessoas que te amam, ela tem atitude em prol de você. Mesmo que você ali esteja bagunçadinha, erradinha, dificilzinha, porque tá num momento difícil, tá? Então, não significa que tem laços ali genuínos de amor, de conexão, que aqueles caminhos vão ser trilhados juntos, porque existe o livre desejo e as pessoas podem escolher não estarem com as pessoas que ela tem laços ali genuínos, tá? Quando a pessoa não quer, não entendi, reformula melhor a sua pergunta para eu te ajudar. Qual é? Também me perdi aqui, Érica. Oi, Renatinha, meu amor. Só gratidão, tudo funcionando, faço todas as vezes, ideia, como se fosse tratamento, e o celibato estratégico é um excelente para dependência emocional e nos conhecer. É outro assunto que a gente fala muito no divórcio, que eu falo muito nos stories no dia a dia. O celibato estratégico ajuda a gente a sair do ato performático da carência emocional para ser aceita, reconhecida e amada de qualquer maneira, a todo custo. E a gente passa a conhecer quem nós somos, o que gostamos, o que realmente queremos fora da tentativa de agradar o outro. O celibato não religioso, porque a gente não trabalha com nenhum tipo de religião. Amamos todas, aceitamos todas, respeitamos todas, mas não trabalhamos com nenhuma. O celibato, nesse caso aqui, não é religioso. Não é por estar limpinha, energética. Não é. É para se conhecer. É conhecer quem nós somos fora da performance. Quem nós somos quando nós não estamos fingindo ser quem nós somos para ver se a gente agrada em alguém e alguém nos aceita, nos deseja e nos quer. Inclusive na parte de se relacionar sexualmente com alguém, né? Muitas de nós, mulheres, a maioria de nós mulheres, não vamos porque nós queremos nos divertir e ter prazer. Nós vamos ali por causa de um momentinho que o outro tá tendo prazer e parecendo que ele gosta da gente. Que ele escolheu a gente por às vezes, nem 2 minutos. E não é mesmo? É o único momento que talvez eu me senti ali escolhida. E aí é por isso que a gente fica indo atrás, né? Fazendo coisas que a gente nem queria. Mais perguntas? Eu esqueci de algum ponto, meninas, de que veteranas que estão há mais tempo. Coisas pertinentes lá do grupo, que eu possa estar esquecendo. Eu vou deixar essa live gravada, que eu vou botar todo novato, todo mundo que entra pra assistir. Eu vou fazer uns cortes dela. Vou fazer o celibato. O celibato é maravilhoso. Celibato estratégico. Ele é único e exclusivo, voltado com a intenção de se conhecer. Sair do modo performático. Fingir quem eu não sou. Pra ser gostada. Primeiro nos amamos para depois amar uma outra pessoa. É a única possibilidade. É a única possibilidade. A gente saber se amar, aprender a se amar primeiro, porque aí a gente vai entender, né? O que é receber amor, o que é dar amor. E demora, viu, gente? O tal do amor demora. Demora bastante. Ele não é da noite pro dia, não. Eles falam assim, depois que acabou a paixão, vem o amor. Não é assim, não. É uma variável enorme. Tô passando por um término muito difícil. E aqui eu sinto muito, né? Términos são lutos. É a mesma energia, a mesma dor do luto. Por quê? O que dói? Muitas das vezes, gente, dói não é pelo que foi vivido, assim, em si. Porque muitas das vezes o relacionamento já tava horroroso, não tinha nada de bom, tava péssimo. Mas sabe por que é um luto? Porque quando a gente termina com uma pessoa, morre todas as projeções, tudo que a gente inventou, idealizou sobre ela e sobre nossa vida com ela. Os nossos sonhos com ela morrem ali e a gente sabe que morreu, que acabou, que agora eu vou ter que ressignificar a minha história, a minha vida, sem aquele personagem, sem aquela pessoa que eu idealizei. Que muitas das vezes nem era tudo aquilo, né? Que a gente acha que é. Era só projeção de quem eu gostaria que ele tivesse sido ou fosse, ou que eu tinha esperança que ele ainda seria por mim. É isso que dói. O luto vem por isso, né? Então, recomece. Recomece a buscar quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos sobre sua vida. Comece a voltar a se cuidar, comece a fazer coisas em prol da sua vida que não diga respeito a um relacionamento por um tempo. Que vai passar, sempre passa. A gente sabe. Se olhar para os nossos anos de relacionamento, gente, a gente sabe que passa. Parece que a gente não vai sobreviver e a gente sobrevive sim. Como é esse celibato? O celibato é simplesmente sair do modo estou disponível ou estou à caça de alguém. É simplesmente sair desse modo.
Eu não vou mais sair, me divertir, viver, projetar minha vida e meus sonhos na expectativa ou colocando isso em alguém. Eu vou viver por mim, pelos meus sonhos, pelos meus desejos, pela minha vontade, pela minha diversão, né? E aí, por que a gente faz o celibato, que é a ausência de envolvimento sexual? Porque, na maioria das vezes, a gente sabe que esse é o primeiro vínculo. Todo mundo sabe que esse, a princípio, é a primeira vinculação gostosa. É a forma com que a gente busca primeiro se conectar. Podem falar o que quiser de romantismo aí. O primeiro ato que todo mundo está internamente buscando, até quando está se arrumando para sair hoje pra balada, é esse. Se envolver dessa forma. Mas com cheio de intenções de carência por trás. Então, face a ausência das tentativas de relacionamento sexual para poder voltar toda a sua vida, toda a sua energia, todas as suas intenções para você. Né? Você se colocar nesse limite, não, tô de celibato, vou ficar um tempo de celibato, que dentro desse propósito eu vou me conhecer, porque eu não sei quem eu sou, e você mata ali esse ato, porque nem sempre é um desejo, nem sempre vocês estão transando porque vocês estão desejando ter prazer. Nem sempre. A maioria das vezes é por carência afetiva, que nem eu falei, performar para ser desejada, se sentir amada. Então é literalmente sair do modo caça. Pode sair, pode se divertir, não tem problema, desde que você esteja fazendo isso por você, para se divertir, para esparecer, para estar com as amigas, tá? Mas aqui para escassez, para as coisas fluírem nessa lanterna. O DE deve ser simplesmente para escassez em geral, é melhor começar pela raiz, tipo DE com os pais. Melhor começar com os pais, porque a origem de todas as crenças que nós temos hoje começou lá, de como a criança, não é culpa dos pais, de como a criança percebeu aquele universo que ela vivia. Que às vezes foi de muita escassez. Lembra que eu falo com vocês que a criança, às vezes o pai corrigiu ela porque ela queria tomar detergente, o pai corrigiu ela, tirou o detergente dela, ela se sentiu ali invalidada e aquilo pode ter gerado uma crença de não amor. Então, assim, não é culpa dos pais. Quando a gente fala, começou lá com os pais, a gente tá falando de como a criança percebeu aquele universo em que ela vivia. Claro que vai ter negligência, gente, vai, gente, mas a gente tem que parar de ficar buscando culpados pra nossa vida. Nós somos os danados culpados depois que nós nos tornamos... a dicção, tá? Nós passamos a ser os culpados, sim, os culpados. Tem gente que odeia quando eu falo isso, mas sim, os culpados. Se tornou adulto, você passou a ser o culpado aí de toda a sua história. Tá? Não tem mais nenhum culpado, não. Então, comece pelos pais, Nath. Os pais vai ser essencial porque vai trabalhar esses cordões pra trás, ancestrais, que querendo ou não, é geracional, né? Veio dos avós, tá? Mas faça com os pais porque eles são os representantes dessa geração, dessa ancestralidade na sua vida dentro de você. Já é suficiente. Não tem que fazer com vó, com bisavó, não. É com meu pai e outro com a minha mãe. Pode fazer os dois no mesmo divórcio, tá? Mas separado. Lembra lá que é separado. É um divórcio pra um divórcio pra outro, tá bom? E depois, você vai entrar num momento difícil. Por quê? Porque crença de escassez nem sempre é sobre ali aquela coisa óbvia. Volto a repetir. Pode ser porque seu pai te tirou o detergente e seu pai é aí o representante energético de como você conquista o mundo. Mas ele te tirou o detergente. Quando você era criança, aí você percebeu que seu mundo foi parado ali. Que ele não te aprovou, que o mundo não vai te aprovar, tá? Então a gente entra numa dinâmica, quando a gente começa no processo de autoconhecimento e limpar as nossas crenças, quando a gente volta de divórcio para nós mesmos e começa a limpar as nossas crenças, seja qual área que for, nós vamos bater muito de frente com coisas que não vai ser fácil elaborar. E o que a gente precisa fazer é não se culpar. Eu vejo muita gente no grupo também se culpando porque não consegue fazer uma elaboração, né? Não tem que se culpar. Faz o divórcio com o que tá óbvio, com o que tá na superfície. É a escassez? Faz com a escassez primeiro. Daqui a pouco você vai perceber que por trás dessa escassez tem uma atitude, uma replicação mental que vale a pena ser observada. E aí vocês vão avançando. Eu falo que não é nem avançando pra cima, é avançando entrando pra dentro do subconsciente, porque são camadas. Aqui em cima tem uma roupa pra ser dobrada. Aí vocês dobram ela, aparece a próxima. Eu não sei por que na minha cabeça eu fiz esse desenho, sabe? De que é uma pilha de roupa bagunçada e eu só consigo pegar essa da superfície. Aí eu consigo arrumar ela, dobrar, guardar. E aparece outra bagunçada. É mais ou menos isso. Então a gente vai avançando, tá? E não tem como acelerar esse processo, não. Porque, inclusive, ele pode ser traumático. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora das únicas regras do divórcio coletivo. Várias perguntas sobre isso. Maga, por que há tantos anos é só R$11? Porque é para ser social. É para gerar oportunidade. Lembra do que eu falei de muitas pessoas vivendo karma, que já não deveria estar mais vivendo karma? Vocês lembram disso? É para dar oportunidade, porque essa oportunidade da espiritualidade é em prol, não da gente aqui que está nesse grupo pequeno. É o quanto esse grupo aí de 300 pessoas vai refletir no coletivo, na ancestralidade de cada um, tá? Então, é para ser social. É para todo mundo conseguir entrar e fazer 1, 2, 3 divórcio, ou um só, tá tudo certo. Tá? A gente até avisa, a gente não faz 10, 15 não, porque vocês precisam passar o mês refletindo sobre aquilo. Agora, aí começa a fazer liberação, vocês não vão saber o que tá liberando. Faz aí no máximo uns 3, tá? Uns 3, uns 4, no máximo.
ou foca em um, o que está mais na superfície, tá? É R$ 11 por pedido, né? Então, se for 2 pedidos, 22. Se for 3, 33. Se for 4, 44. E já tá bom, minha filha. Já tá bom. Dinâmica de preenchimento. Lá no formulário, quando vocês entram lá, no formulário já tem tudo. Tem forma de pagamento, tem aonde mandar o comprovante, tem o link do grupo, tem tudo. Tá? A gente libera esse formulário dentro do grupo todos os dias à noite. Uma semana antes da data marcada do divórcio, todos os dias podem ser feitas inscrições, desde que seja feita separado. Cada pedido é um formulário enviado, tá? Então, dentro desse período, vocês podem refletir o que vocês vão fazer. Vocês podem mandar inscrição até o dia do divórcio, às 17 horas. No dia do divórcio, às 17 horas, eu encerro, não entra mais ninguém. Vocês me chamam de grossa, porque eu, às vezes, tenho que ser incisiva com vocês, que não vai entrar, eu não vou abrir exceção, porque se eu abrir para outra, tem que abrir para 10. Eu não vou fazer isso, gente. A gente trabalha com lei e justiça. Vai ser justo para todo mundo. Fechou? Fechou. Não adianta ficar de choreiro comigo para entrar no divórcio. Espera o próximo. Entendeu? Teve 7 dias para fazer a inscrição. Isso aí me deixa até um pouquinho brava nisso, porque parece que a gente tá lidando com criança. Teve 7 dias para fazer a inscrição. 7 dias. Aí me chama no dia final do divórcio, às 18 horas, pedindo para entrar. Poxa, gente. Porque eu tava trabalhando, que não sei o que, que não sei o que. Aí assume seus B.O. Entra no próximo, ou não entra em nenhum, porque ficou com raiva de mim. Entendeu? Então, pode fazer. Você tem 7 dias para mandar lá. Vai mandando. Pode mandar. Por mim, vocês podem mandar até. Né? Quiser fazer 15, faz. Tem gente que faz 15 lá. Pasmem vocês. Gratidão pela sua oportunidade de verdade. Gratidão eu, meu amor, pela sua confiança, tá? Vai dar certo, pode confiar que vai fluir. Isso aí é uma certeza, vai fluir. Em algum ponto da sua vida você vai ver resultado, tá? Todo mundo vê resultado, gente. Resultado é pra todo mundo. Isso aqui eu falo com total segurança. Em algum ponto da vida de vocês vão ver resultado. Até porque, às vezes, um pedido não condiz com a liberação exatamente do pedido. Às vezes, você faz um pedido e vai liberar um outro assunto, nada a ver, que você fala assim, nossa, não tinha nada a ver, mas se você for pensar direitinho, tava refletindo, tá? Então, assim, resultado vai vir. É só uma questão de paciência. E por que de paciência? Porque é um coletivo, gente. É um coletivo, né? E quem fala com vocês aí que um coletivo, a energia é imensa para um só, não é. Coletivos, o quanto energético ali daquela duração daquele trabalho é dividido para todos os participantes. Quem fala com vocês que não é assim, tá mentindo para vocês. É sim. É sim. É dividido ali. E trabalhando com lei e justiça, mais ainda. Dividido certinho para cada um. Tá? Não tem privilegiado, não tem alecrim. Somos todos adultos amados pelo Criador e vistos pelo Criador com o mesmo amor. Tá? E eu tento manter essa justiça ao máximo que eu consigo como humana. Então, coletivos, sim, qualquer coletivo de qualquer pessoa que você for nesse mundo, a energia é dividida pelos participantes. Tá? Então, tenham paciência. É para ser acessível, é para dar oportunidade, mas tenham paciência com o tempo. O tempo é o único que a gente não consegue fazer milagres com ele. Tá? Então, tenham paciência, tenham dedicação. Viu que liberou pouco ou não liberou, repete, confia, vai dar certo, vai dar certo. São milhares de depoimentos que dá certo, é só ter paciência, tá? Na dinâmica do grupo eu vou explicar lá mais como que preenche direitinho, mas vocês vão lá no formulário. Abrir o formulário, aí vocês vão ver lá a primeira pergunta. Coloque seu nome e sua data de nascimento, que é você, solicitante, e a sua data. Embaixo, na 2, é o seu motivo, o seu pivô. Então pode ser uma pessoa. E se for uma pessoa, pai, mãe, filho, eu só preciso do nome. Não precisa me explicar, porque lembra, a gente não trabalha separando pessoas. Então eu só preciso do nome. A Maga não é pessoa, é uma questão minha e um motivo. Pode explicar brevemente. Eu já consegui elaborar, eu sei exatamente qual crença que é. Colocar só a crença. Não consigo explicar. Não consigo elaborar, não consigo te falar de onde veio ou qual crença que é. Explica brevemente, pode explicar, gente, eu leio todo mundo. E quando a gente tá lá fazendo o trabalho, é o momento em que o trabalho se torna individual para vocês. Porque eu não jogo todo mundo lá e falo assim, então, espiritualidade, essa lista aqui, ó. É isso aí, ó, tal. Não. É um por um. Eu pego um por um, chamo, né, porque o nome de vocês é um endereço vibracional, desdobramos, protegemos, limpamos, vamos pro divórcio. O divórcio é isso, liberação. Às vezes eu elaboro para vocês, que às vezes eu leio, eu encontro a crença. Aí eu elaboro para vocês lá na hora, colocamos, usamos a geometria necessária, a medicina necessária para colocar em você, para você seguir o mês aí com essa irradiação viva e divina para você conseguir fazendo essa liberação. Será até a carta da casa aí, ó. Os nossos alicerces, os nossos padrões, os nossos confortos. Então é um por um. Se eu tiver lá 500 inscrições, eu vou chamar 500 pessoas e aí eu vou demorar 2 horas dentro do ritual. Entendem? Eu não simplesmente pego vocês e jogo todo mundo lá no caldeirão e assim, então amanhã é isso aí, ó. Não é assim. É o momento em que o divórcio se torna individual para você. Então, a sua folha, a gente imprime a folha, eu tenho lá todos os nomes, todos os pedidos, como você colocou formulário individual, para cada pedido você fez um formulário, então eu sei quantos pedidos você está fazendo, eu sei que são coisas diferentes e separadas, eu vou, um por um,
Terminou ali de fazer os tratamentos que tem que fazer, desdobramos de novo vocês, acoplamos de novo, fechamos, protegemos, selamos a aura, tá dentro da egrégora, pronto. Vem o próximo. E é assim que funciona o divórcio energético. Tudo isso com suporte e o apoio ali do trabalho de magia divina. Mas eu que faço todos os desdobramentos. Nossa, eu ia perguntar se podia fazer para minha casa. Pode fazer para sua casa. Você pode fazer para o seu endereço, né? Não vai ter um motivo. Às vezes você tem um motivo, né, do que você quer fazer. Mas se não tiver um motivo, você vai colocar lá, ó, no seu nome, data de nascimento, que a casa é sua, e embaixo você vai colocar a minha casa. Pronto. O meu lote. Pronto, que eu quero vender. Tem gente aí com essa situação. Que mais? Que pode ser colocado. O meu carro, que não para de quebrar. Às vezes o carro tá sobrecarregado de alguma energia aí densa. O meu animalzinho, o meu cachorro, pode colocar, tá? Então, não é pra qualquer coisa. Vocês podem fazer pra qualquer coisa, tá bom? E quando é essas questões de objeto, animal, a gente entende que vocês estão pedindo um tratamento pra aquele lugar, pra aquele carro, e não pra separar vocês, entenderam? Nem sempre vai ser uma separação, um corte de laço, vai ser uma limpeza ali daquela situação. Então pode sim, pode pedir pra casa, carro, pra empresa. Já tem data esse mês para o divórcio? Josi, tem amanhã. Amanhã, às 21 horas, vai acontecer o nosso divórcio do mês de julho, tá? As inscrições ficam abertas até amanhã, às 17 horas. O link do grupo tá aqui. Assim que eu fechar a live, eu boto a ficha de inscrição lá. Você não paga nem a terapia. Esse dinheiro, uma parte dele, vai para a causa animal. A gente ajuda algumas instituições de animalzinhos. Maga, por que de animais? Por que de não pessoas? Já me fizeram essa pergunta também. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de gente que às vezes é audaciosa nas perguntas. Porque é a minha causa, né? Eu acho que eu já contei aqui pra vocês que se eu não fosse esse balacobaco de maga, de terapia, de não sei o quê, eu ia ser veterinária, então a causa animal é minha causa. E aí eu escolhi, né? Eu tinha que escolher uma causa para poder direcionar, e aí a gente direciona para os animaizinhos. Uma instituição também que chama Opa Bichos aqui de BH. Boa noite, Pati. Pode fazer para sua casa, pode pedir restauração de casamento. Então, Fabi, a gente explicou bastante isso aqui nessa live. Se você entrou agora, eu explico brevemente. Quando você é casada e que você quer que esse casamento melhore, você vai colocar lá só o seu nome e o nome do seu parceiro. Por que disso? Porque a maga só trabalha no problema dos parceiros. Eu não trabalho mexendo no amor de vocês, no desejo de estar junto, nada disso. É só no problema, tá? Então, quando você me pergunta, posso pedir para restauração do meu casamento? Pede um divórcio energético, uma limpeza para você e seu esposo, porque já vai ser a restauração do casamento, tá bom? E aí, se ficar um pouco de dúvida em relação a isso, eu vou pedir para você assistir essa live toda de novo, para pegar a explicação completa, tá? Desde o início. Vou fazer esse mês, venha. Tá ótimo, obrigada. Maga, meus terrenos que eu quero vender, eu posso colocar mesmo? Pode, ué. Coloca o endereço lá. Seu nome, sua data e seu endereço. Ou só assim, os meus terrenos. Que a espiritualidade é inteligente, ela sabe o que é. E quando estamos separados? Faz a pergunta direito, Mi. Tá separado, mas o que você quer? Qual que é o seu desejo? Você quer fazer um divórcio com qual intenção vocês estando separados? Faça ter um transmudando, certo? Grata. Por nada, Fabi. Faça uma pergunta, Mirella, que eu te ajudo. Vocês estão separados, mas qual que é seu desejo com o divórcio? Se pode voltar? Se você fizer o divórcio com vocês separados, se vocês podem voltar? Pode sim, tá? Já aconteceu sim de pessoas estarem separadas, mas estavam separadas por dores. O divórcio entrou, limpou, eles conseguiram reconciliação. Por quê? Porque já tinha conexões e desejo de estarem juntos, só não estavam conseguindo todo no meio daquela bagunça, tá bom? Mas fica atento aí, tá? Por quê? Depois do divórcio é muito importante se observar o retorno dessa pessoa. Tem muitos casos em que a pessoa vem, faz o divórcio com a pessoa, faz as limpezas, fica bonitinha, pronta para recomeçar. O alecrim sente do lado de lá que não vai ter mais os benefícios igual tinha com essa pessoa. Volta, faz todo aquele escarcéu para conseguir voltar. Passam os dias, a pessoa percebe que ele não mudou. Ele não mudou e ele só veio pegar a sua energia de volta. Tá? E aí tem que fazer outro divórcio para a pessoa. Por quê? Recaídas, faz novos laços. A técnica do inconstância, ela não funciona se você faz ela aqui, mas aqui você tem uma esperança de ter uma reparação, que o alecrim uma hora vai voltar te pedindo perdão, te amando, te adorando, e você alimenta mais isso aqui do que a inconstância aqui.
né? Então a gente fala que a inconstância, ela tem o potencial do tamanho do seu real desejo que o problema seja inconstante na sua vida. Ela é proporcional a esse seu desejo. Se o seu desejo é muito, que você está decidida mesmo a não ter mais esse problema na sua vida, ela vai funcionar, ó, lindamente em poucos dias. Agora, se tem esperança sendo nutrida aqui, se fica stalkeando o alecrim, aí pode esquecer. Ela vai falhar. Você vai botar ela no primeiro stalk, falhou. Você vai botar ela naquela primeira esperança de que alguma coisa pode estar mudando e ele se transforma, falhou. Vai ter que recomeçar. Aí é só atenção, tá? Nesse retorno aí. Boa noite, Deus que entrar agora, a live será salva. Vai mesmo, Tete, eu vou deixar salva pra vocês, tá, meninas? Eu vou só fazer uns cortes nela pra mim tirar as pausas e tirar os assuntos de bate-papo, tá? Pra ficar só as coisas importantes. O valor de R$11 para um tratamento necessário e progressivo. Mas nunca vi esse lugar algum, somente aqui com a Amada. Você é admirável. Meu amor, estamos aí, viu? A gente juntas, a gente vai fazendo muita coisa boa. Quando a gente se junta, a gente faz muita coisa muito importante pra esse mundo. A gente pode achar que não. É quando eu falo com vocês que até uma pergunta que vocês fazem aqui, ó. Temos 17 pessoas. Uma pessoa faz uma pergunta, pode ter certeza que você ajudou umas 3 que não estavam conseguindo perguntar. Tava com medo, tá com receio, tá com vergonha, tá com medo da maga dar um puxão de orelha. Às vezes eu tô. Ô, entendeu, Mirella? Você entendeu? Posso fazer para a venda de um terreno do meu pai. Dai, aqui complica, tá? Aqui complica. Por quê? Boa, pergunta excelente, porque eu não falei disso. Não se pode pedir divórcio energético para outra pessoa. Não posso pedir divórcio energético para o meu atual com a ex dele. Eu não posso pedir divórcio energético para o meu filho com a mulher dele. Eu não posso pedir divórcio energético para uma outra pessoa com o assunto que é dele, que só ele poderia tomar essa decisão. Eu vou explicar para vocês por quê. O divórcio energético é uma limpeza, não é, gente? E a pessoa vai precisar passar pelo processo de limpeza, porque não existe almoço grátis, a gente ainda não virou anjo, a gente não sabe aí como que tira essa etapa, né? É muito condizente com o tanto de força que a gente faz para fluir ou permanecer, tanto de apego que a gente tem. Quando eu peço divórcio energético para uma pessoa, eu posso estar ferindo umas coisas, por exemplo. Essa pessoa está pronta para viver essa limpeza? Eu acho que ela tá, mas ela tá emocionalmente pronta. Eu vou chegar na parte do terreno, que é uma coisa mais simples. Outra coisa, eu vou pedir pro meu atual com a ex. Você vai ter essa coragem? E se o que tá separando os dois é só laços difíceis, mas eles têm conexões de amor genuíno, e a hora que o divórcio entrar limpando os laços difíceis, ele te larga pra voltar pra ela? Vocês vão ter coragem? Vocês não estão tendo coragem nem pra vocês mesmos, mas vocês vão ter coragem de uma dessa? Né? Às vezes eu quero que uma pessoa pedir um divórcio pra ela, porque eu quero que ela melhore, eu quero que ela, né, saia daquele problema. Mas se você parar pra pensar que vocês podem estar interferindo no aprendizado daquela pessoa necessário, e esse karma vai chicotear você de uma forma, né? Muito provavelmente quando entrar lá no divórcio, vai ser tirado. Se a espiritualidade perceber, você vai ser poupada e vai ser tirado. Muitas das vezes, dependendo do que for. Mas outras vai virar, inclusive, um aprendimento para você mesma, para aprender a nunca tentar interferir no caminho de ninguém, no livre desejo de ninguém. Né? Então a gente não faz isso por ninguém. A gente pode fazer uma oração, né? A gente pode colocar num livro de centro espírita para poder receber boas energias. O reiki, a gente pode pedir o reiki, tá? Porque o reiki acaba sendo uma energia natural. Mas a gente não pode pedir coisas incisivas assim na vida do outro. Uma porque nós mesmos correndo risco, a gente pode atrapalhar muito a vida do outro. Sobre o lote. Seu pai quer vender esse lote. Ele deseja muito vender esse lote, porque vai ser o desejo dele que vai comandar no final, tá? Ele é vivo, ele não é, né? E ainda assim, dependendo de se ele não for mais vivo, mas ele faleceu com uma crença e ele ainda tá lá meio perdido ainda, vivendo as crenças, trava também a venda desse lote, né? Os apegos, tudo isso trava. Então, assim, querendo ou não, o lote é do seu pai, né? Ainda tá na energia do seu pai, teria que vir de pedido dele, do desejo dele. Não tem como não ficar falando com ele por conta dos meus 2 filhos autistas, mas evito o máximo. Fabi, isso também é muito legal de você perguntar, obrigada por essa pergunta. Mesmo vocês tendo filhos e vocês tendo contato um com o outro, o que se não pode ter são conversas calorosas, brigas e relações sexuais. Ou abraço, beijo, essas coisas. Tratativas normais sobre filhos, obrigações, direitos. Isso aqui é até complicado, né? A gente não pode mexer nesses cordões, a gente não pode mexer nessa linha de encontro, porque vocês colocaram crianças no mundo, né? Então passa a ser laços genuínos e cósmicos, não tem como a gente mudar isso. Agora, de probleminha entre homem e mulher, esse aí limpa, tá? Você só não pode ter esse tipo de envolvimento mais. A gente ensina no pós-divórcio energético na cartilha como se comportar quando você ainda precisa ter contato com a pessoa. E não, viu, gente? Não tem como vocês cortarem por nada da. Não tem como uma mãe, por exemplo, de corte de laços do pai negligente, tá? É só limpeza mesmo. Mas essas últimas perguntas foram ótimas.
São perguntas pertinentes lá também. Vocês têm mais perguntas? Eu falei assim, nossa, eu vou ficar 40 minutos só na live. Nós estamos indo pra o quê? 2 horas, né? Eu vou partir essa live direitinho. Oi, Dri. Oi, Sueli. Ó, quem entrem no grupo, o grupo por enquanto tá fechado, tá? Por causa das inscrições. Quando eu sair da live, eu posto lá o passo a passo todo de novo, mas entrem lá. No grupo vocês conseguem acompanhar pelo menos até boa noite, pelo menos o passo a passo da inscrição, que a gente está sempre postando, e as últimas informações antes do ritual. Maga, e quando o alecrim pisa na bola feio, e a gente fica com muita vontade de devolver o mal, tipo com feitiço. O que você acha sobre isso? Então, eu não sou magista crente não, entendeu? Eu acho que se a gente tiver que virar alguma coisa no outro, que seja virado. Só que, por experiência própria, você tem poder suficiente para virar algo em alguém na justa medida e força, sem que isso respingue em você de alguma forma? Você tem? Se você tem, mete feitiço. Vira feitiço nele. Se você tem esse magnetismo todo, essa confiança, vira. Entendeu? Agora, gente, não se mexe com feitiçaria, não se mexe. E não acho vocês que se vocês pagarem um magista pra fazer pra vocês não serão respingadas. Que não é assim. Tá? Às vezes cobram-se de vocês, mas não cobram do magista, não cobram do feiticeiro. Eu acho assim, ó. Quer virar? Você tá se achando que no direito de virar, vira. Mas peita, tá? Peita, porque respinga. Respinga, não tem jeito não. Você tá com raiva, né? E a gente nunca sabe a balança certa do que virar, como virar. Entende? Mas eu não sou puritana quanto a isso, não. Se alguma coisa acontecer comigo e eu tiver que virar, eu vou virar. Se eu tiver que congelar a vida da pessoa, eu vou congelar. Se eu tiver que sugar a energia dela pra trazer pra mim prosperar, eu vou fazer. Mas, gente, a gente tem que estar muito firme e confiante pra fazer esse tipo de coisa. Né? Não se faz com medo, não se faz com receio, não se faz com energia baixa. Entendeu? Tem que saber o que tá fazendo. Eu acho assim, ó. Tem que ser autorresponsável, tem que peitar, tem que tancar o que vier. Entendeu? Agora, se você não tanca tudo isso, é melhor você deixar pro universo. Deixa que o universo resolve aí. Uma hora resolve mesmo. É, menina, eu preciso abrir mais live. A espiritualidade fica comigo. Você tem que entrar na casa das pessoas. Eu falei, como? Você tem tecnologia pra isso, por que você não tá usando? Eu falei, ah, que preguiça, que preguiça. É tanta coisa já. Cris, vou te ler. Maga, colocando. Ai, com quem que eu tava falando? Ah, tá. Só um minutinho. Foi com a. Ah, esqueci. Tá vendo? Passa tanta coisa na minha cabeça que eu esqueci. Se eu lembrar, eu chamo o nome de novo, tá? Maga, colocamos apenas os nomes. Ou tem que ser nome completo? O seu eu preciso do nome completo, amor. Tá? Gente, eu nem precisaria de tudo isso. Eu nem precisaria. Mas hoje a gente passa de umas 300 inscrições. Então eu preciso que esteja minimamente organizada para quando eu tiver desdobrado, também tá organizado ali, eu não me perder, eu não. Entendem? Então eu peço o nome, data de nascimento, para trazer essa organização máxima para dentro do trabalho e para nossa conferência final, porque na conferência final eu jogo lá no grupo o nome de vocês, não o nome completo e não pedido, tá? Isso aí vocês podem ficar despreocupados que eu não exponho ninguém. Mas eu coloco lá o primeiro e o segundo nome e entre parênteses a quantidade de pedido que você fez para você conferir e ficar tranquila que você fez. Mas para nível energético de endereço vibracional e organização, eu preciso do seu nome e da sua data de nascimento. Do outro, só o nome já tá bom, tá? Você é a minha principal questão, tá? Eu não preciso me conectar com você. No seu campo eu acho a pessoa. O cordão. Marca pode ser feito de divórcio energético. Eu acho que não mandou tudo, né? Não sei se tenho. Não sei se... Jane, você é a da vingança, não é? Ai, me perdi, gente. Desculpa. Me perdi. Quem puder me ajudar, por favor, me ajude. Maga, minha mãe tem interesse em fazer paralítico com cigarro. É válido, é muito válido. Tem gente no grupo que parou de fumar. Tem gente no grupo melhorando da adicção, da droga e do jogo, né? Assim, são casos em que eu estudo muito, gente. Muito. Inclusive, eu fui estudar mecanismo da dopamina cerebral para ver se eu conseguia alguma ferramenta de magia para melhorar isso.
E eu posso dizer pra vocês que, assim, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente tem avançado, sabe? A gente tem progredido nesses anos todos quando os assuntos são vícios. E tem vícios que vão ser mais vorazes e vão estar intimamente ligados com a dor infantil da pessoa e outros não, né? Foi circunstanciais. Mas a gente tem avançado, tem sido bom. A gente só não promete cura, né? A gente não pode fazer isso, porque é um processo muito individual de cada um. E a gente sabe que precisa ser intimamente conciliado com medicação e terapia. Às vezes até o cigarro, tá? Porque o cigarro ele pode estar relacionado com a dor do abandono, da lactação. Então, assim, a terapia precisa andar em conjunto e a gente sabe que muito das adicções não se faz terapia, né? Não consegue dar sequência para terapia. Mas no caso do cigarro é excelente, a gente tem bons resultados com o cigarro. E posso dizer que estamos progredindo com as outras adicções e outros vícios, né? Atualmente, os casos mais difíceis têm sido todos os jogos, viu, gente? Parece que no coletivo isso tá tão intenso, tá tão forte, tá tão pesado. E eu tô pra dizer pra vocês que, pelo menos no meu grupo, não posso falar de tudo, mas no meu grupo, o pessoal que tá tratando do vício em jogo tá com o campo mais destruído do que o pessoal que tá tratando do pó branco, por exemplo. Tá mais destruído. E o coletivo tá muito pesado. Toda vez que a gente vai fazer tratamento, a gente sente o peso do coletivo, do problema com o jogo. Então, assim, mas temos progredido, né? Assim, oscilando, mas progredido. E o do cigarro tem muitos casos bons. Graças a Deus. Perfeito, tirou minhas dúvidas. Tudo certo, Jane. Deus olha aquele na mão, mostra pra ele como você está bem. Às vezes é a melhor vingança, viu, gente? A melhor vingança é a gente voltar toda a energia pra nossa vida, pras nossas forças, pra nossa beleza, pros nossos sonhos. É uma das melhores vinganças, né? Eu falo com vocês, eu não sou magista crente. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer, até porque eu trabalho ativamente com isso. Eu não faço pros outros, tá? Pra fora. Eu não recebo pra fazer isso pra fora. Ou melhor, eu não faço serviço de destruição pra ninguém, nem viramento de demanda. Eu faço trabalho de limpeza e proteção pra quem me contrata. Mas virar destruição no outro, recebendo, eu não faço. Agora, se chegar pra mim, pra minha família, eu tenho minha família pra proteger, eu tenho meu trabalho espiritual pra proteger, é muita coisa. Então, se eu precisar fazer, eu faço sem medo, sem pudor nenhum, né? Mas, nesses casos, assim, a melhor vingança, gente, é vocês pegar a vida de vocês e, assim... Lembra que eu falei com vocês, se revoltem? Se revoltem da vida que vocês estão levando, fiquem revoltadas de todas essas situações, sabe? Se revoltem num ponto de vocês falarem assim, nunca mais... Cara, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo, nunca mais eu vou permitir que alguém faça isso comigo. Se revoltem, gente. Se revoltem, fiquem indignadas, porque é muito melhor do que a energia de vítima. Mas não se revoltem nesse intuito de querer gastar sua energia para atrapalhar a vida do outro, senão você também vai estar sendo igual à pessoa. E eu acho que eu tenho certeza que vocês não querem ser igual à pessoa, tá? E sim, é questão de tempo aí. A lei do retorno tá mais acelerada do que nunca. Mas se precisar eu ser a lei do retorno, eu sou. Deus, eu estou ótima. Mas alguns homens precisam aprender que não se pode zoar com qualquer mulher, né? Ele vai aprender. Ele vai aprender sem você precisar fazer nada. Uma hora vai aprender. Isso se não achar uma pior que ele, entende? Mas é o que eu te disse. Tem que saber se você vai tancar tudo isso, tá? Porque o respingar, o que a gente chama da feitiçaria ou da magia respingar, é porque nós estamos intimamente ligadas àquilo, gente. Não tem como fazer separado. Nós não estamos pegando uma bola aqui e tacando lá para ela explodir. Nós estamos nos conectando com aquilo. Entende? Então nós estamos envolvidas. É o mesmo caso da amarração. Uma burrice danada achar que nós estamos amarrando alguém e não estamos sendo amarradas junto. A mesma escassez, a mesma pobreza que vai bater mais cedo ou mais tarde no outro, vai bater na gente também. Tá? Então, assim, há envolvimento. Não é simplesmente tacar algo, jogar algo. A simbiose, há envolvimento. E aí você pode, inclusive, fazer divórcio energético pra ele ainda, tá? Posso fazer pra vício do meu ex? Reformula de novo, Mi. Você é viciada no seu ex ou você quer fazer pra algum tipo de vício do seu ex? Vício, fazer alguma coisa pro bem do seu ex, eu acredito que não, né? Viciada no ex, acredito eu. Dependência emocional. Aí você pode fazer pro ex diretamente ou pode fazer pra sua própria dependência emocional. Compulsão alimentar também, meu amor. Inclusive a técnica do inconstância funciona também. Oi, Franci, meu amor. Oi, Dani. Consegue, eu vou deixar salvo e editado, tá? Não sei se eu consigo editar live, não. Consigo? Acho que não, né? Eu acho que vai direto aqui. Ô, meu amor, gratidão eu por tudo, por toda a confiança e toda a presença sempre. Qual que é o nome da sua mãe? Lindeza.
Estou com o meu emocional tão pesado que meu estômago dói. Posso fazer DA para a cura? O divórcio energético, a gente precisa lembrar o seguinte. A gente não pede, por exemplo, cura. Né? A gente não vai colocar lá cura. A gente precisa só lembrar que o divórcio energético, ele é o que tira. Ele é a ferramenta que tira o problema. Então, a gente tem que especificar qual que é o problema. Né? Você está falando que o seu emocional está pesado. Ele está pesado por um motivo. Ou por um alguém. Então, você pode pedir o divórcio energético para isso. Entende? E aí, a cura é a consequência da saída disso. Fazer para um vício que ele tem de drogas. Omi, não, porque você, além de tudo, é ex, acredito que, não sei se foi um relacionamento, assim, de esposa, marido, enfim, mas quem pode pedir para vícios da pessoa, a esposa até pode, tá? Oficialmente esposa. E a mãe, né? O pessoal que tá fazendo o trabalho para vício no nosso grupo, ou eles mesmos estão pedindo, ou a mãe vem e pede, tá? É por causa daquilo que eu falei com vocês, né? Às vezes a pessoa não tá pronta, tá? A pessoa não tá pronta para passar por aquela limpeza e processo e aí pode virar uma baguncinha. Então, a regra que a espiritualidade pediu para deixar, né, é essa. Ou a própria pessoa, ou a mãe, ou né, quando é menor de idade, o tutor, essas coisas, tá? É bem complicado, gente, é bem complicado. Mexe em pontos, assim, muito sérios, né, do adicto. É uma vida de muito sofrimento. Aí, nesse caso aqui, ó, o que é interessante? Isso aqui eu posso orientar vocês. Tem muito centro espírita, tá? Que eles recebem um nome para poder fazer passe e oração, né? Que aí é um pouquinho mais diferente, mais permitido, assim. Aí você só mandar o nome pro centro espírita, pro caderno do centro espírita, que aí eles têm os momentos lá deles de tratamento, tá? Independente da religião de vocês, viu, gente? É sempre pro bem maior. Meu marido foi embora do nada. Ó, amor, você tá online, tô com fome, pede alguma coisa pra comer? Meu marido foi embora do nada. Tínhamos acabado de chegar de uma viagem e recebi telefonema de um tal pai de santo me dizendo que uma pessoa fez um trabalho maligno pra separar a gente e me destruir. Tem quanto tempo isso, Fábio? O pai de santo te ligou? Qual que é o interesse do pai de santo de avisar a pessoa do trabalho maligno que foi feito para ela? Ele que fez o trabalho, ele foi avisar? Você pode fazer divórcio energético. Você pode fazer divórcio energético entre você e seu marido. Você pode fazer entre você e seu marido, que o que tiver aí de ruim entre vocês dois vai ser limpo, tá? É o que você pode fazer. Você pode fazer pra você e pro seu marido. É literalmente o nome de vocês dois lá. E só. Porque a gente só trabalha nos cordões problemas. Ana, um beijo, meu amor. Muito bem-vinda. Espero que você goste do grupo. E faça bom proveito dos trabalhos de Dé, que são maravilhosos. Dé me transformou me curando por dentro. Quando a gente passa a trabalhar o interno, fica sensacional, né? Entendi, muito obrigada. Não houve traição. Esse divórcio energético resolve isso, sim. Coloca seu nome e o dele lá. Porque tudo que tiver de ruim, assim, pra vocês dois, vai ser trabalhado nisso. Não o casamento, não o amor de vocês dois. Ô, meu amor, eu quem sou grata. Digo e repito e repetirei. Quantas vezes forem necessários, nada seria possível se não fosse a confiança de vocês. Não é nem em mim, é em vocês mesmos, de que vocês merecem, sabe? De que é possível para a vida de vocês, né? Eu não trabalho tentando convencer vocês de nada, eu explico como é que funciona, né? Eu não trabalho tentando convencer vocês. Quando vocês chegam aqui, vocês chegam porque vocês sabem que vocês merecem uma vida melhor. E quanto mais vocês confiam nisso, quanto mais vocês tenham paciência com isso, porque bagunçado já tá. Já tá tudo ruim, né? Vocês já chegam com tudo ruim. Aí agora tem que ter paciência para arrumar, meus amores. Agora tem que ter calma. Agora tem que respirar. Finalmente chegou o momento de arrumar, né? Agora tem que ter calma. E aí com essa calma e com essa confiança vocês conseguem perceber e ver que vocês estão saindo desse lugar bagunçado que vocês chegaram, né? Mas 10% a magra e o trabalho. 90% tudo que vocês têm feito por vocês, o tanto que vocês são coerentes, o tanto que vocês confiam em vocês mesmas, tá? E no que vocês merecem. Eu perdi alguma coisa. Não, eu tô sendo de fazer só isso. Foi em junho que aconteceu. Entendi. Ah, inconstância é vida. Oh, gente, inconstância. É maravilhoso. Só não vou entrar de como a gente descobriu essa técnica, porque é longo o assunto. Mas uma hora eu conto pra vocês. Eu acho que eu já contei lá no TikTok. Faz o DE, Dani. Sim, faz o DE.
Porque lembra? Você já é veterana. O que o DE vai trabalhar? Né? O que o DE vai trabalhar? Em quais tipos de laço? Ah, posso fazer se fosse referente a uma pessoa conhecida que sinto que ela tem sentimentos ruins por mim? Pode. Pode. É entre você e a pessoa. Isso pode demais. Tá? Todo mundo que você sente que tem um olho pesado em cima de vocês, que tem uma coisa ruim em cima de vocês, apesar de que eu já ensinei vocês a transmutar inveja. Tem vídeo aqui, tá? Que inveja dá pra ser transformada em, ó, grana, prosperidade e beleza. Pode fazer o divórcio energético para qualquer tipo de pessoas que você acha que tá torto ali na sua energia. Vocês podem. Aí não precisa ter vínculo nenhum, não. Pode ser uma pessoa que você esbarrou no corredor do seu trabalho, tá? Desde que você esteja envolvida. Ok? Então, esse é o nome e o nome da pessoa. Maga, não tem o nome dessa pessoa. Aí descreve lá brevemente, assim, quem que é essa pessoa, tá? Só isso. Mas o seu nome eu preciso. É só o fato de parecer que ela deseja meu mal. Sinto uma energia pesada. Aham, pode sim, pode. Isso aqui é tranquilo demais. Me senti muito acolhido, vou fazer assim. Ô, Fabi, vai dar certo, meu amor. O que tiver de ruim nos seus caminhos aí com ele é o que a gente foca, é o que a gente trabalha, tá? A gente não mexe nos seus laços, nas suas conexões, de tudo que você e seu esposo criou até aqui, não. Né? De tudo de bom que vocês criou aqui, não. Tá bom? Não, facinho, Ana, pode fazer. Como saber qual é o melhor pedido do Zé? Tipo, laços com ancestrais, crenças limitantes sobre relacionamentos, términos difíceis de aceitar. O que fazer primeiro? O que fazer primeiro? Tá, aqui vai depender. Se não fez com pai e mãe, de forma geral, de um contexto geral, melhor com pai e mãe para começar as limpezas internas dos padrões. Porém, você coloca aqui, ó, términos difíceis de aceitar. Parece que isso aqui é o mais exteriosado, é o mais presente, é o mais intenso aqui no seu momento. Então, eu faria com o pivô aqui, ó, a pessoa desses términos aqui, ó. Primeira coisa que eu faria. E essa dificuldade de aceitar já vem da dor, muito provavelmente, do padrão ancestral. E depois você volta de volta para os padrões ancestrais, tá? Mas, eu sinto que aqui, ó, términos difíceis de aceitar. Tem alguma coisa aqui recente aqui que pra você tá muito latente, você tem que focar nisso primeiro. Pode ser que seja uma pessoa, amor, tô com fome. Pede um trem pra mim comer. Eu já vou fechar a live aqui já. Quem que era? Meu marido me atrapalha. Não posso ver ele, que eu tenho que pedir alguma coisa. Maga, pra saber. Ah, tá. Ô, Rosângela, é isso, tá? Quem são esses términos difíceis de aceitar? Né? Não tô conseguindo elaborar a situação. É a pessoa. Tá ligado a uma pessoa? A duas? Né? Então, seu divórcio primeiro é com a pessoa. É o que tá mais latente, o que tá mais difícil de aceitar mesmo, o que tá mais difícil de elaborar. Né? São as urgências do momento. Aí depois a gente consegue voltar um pouquinho no passado, consegue fazer uma projeção de futuro, né? Gente, divórcio energético pode ser feito até para um... Por exemplo, eu tenho uma meta de vida. Só que eu já reconheci que vai ter algumas dificuldades nesse caminho. Eu posso fazer com essa meta de vida. Eu posso fazer com esse destino, para limpar o caminho e o destino. Ah, vai limpar tudo e eu vou ser a preferida de Deus e vou realizar tudo? Não. Mas é uma ferramenta aí que a gente tem como oportunidade de ir limpando e avançando, até chegar na meta de vida. Então vocês percebem que apesar da palavra divórcio arremeter sempre a algo ruim, na maioria das vezes é só sobre algo bom. Até quando o divórcio é de um casamento mesmo, que a gente sabe que está acontecendo, é porque, né, já está na hora de acontecer. Enfim. Não, gente, eu tô uma cocinha no nariz, mas eu acho que é pó compacto. Ó. Ó o reboco. Olha o tanto de reboco que tem na cara. Fica essa coceira. Por nada, meu amor. Como saber? Ah, tá, já te li. Eu fico perdidinha nesses... Franzi, meu amor, gratidão pela sua presença sempre. Aí é só vitória, gente. É vitória pra nós mesmos, é vitória pra nossa cabeça. A técnica do inconstância, eu já falei com vocês que depois de um tempo, a bendita avisa a gente quando um padrão aparece. Vocês podem ter certeza que depois que vocês aprenderem ela, que você ensinar na sua cabeça, você pode estar na balada. Gente, se chegar alguém com um padrão que é BO pra sua vida, a palavra aparece na sua cabeça. Porque a energia é assim. A alquimia é assim. Por quê? Porque você já ensinou seu cérebro qual que é a frequência que você quer que seja inconstante na sua vida, que é aquela frequência ruim, né? Da depressão, da ansiedade, da dependência emocional. Aí aparece um ser que, na linha do tempo, vai ativar a sua dependência emocional. A palavra aparece na sua cabeça. Ali, no primeiro momento, no primeiro olhar no olhar. Agora, quem vai dar atenção pra isso? Quem vai deixar de lado o suricutico pra querer dar pro homem, né? Ouvir a intuição. É a hora que eu pego vocês assim, ó. Né?
né? Aprende as coisas boas, mas lá na hora ignora, finge que não tá vendo, né? É só alegria, tá? A técnica da inveja é a mesma pra pegar a energia da pessoa e usar em prol de si mesma. Mas tem que mudar a crença da inveja. Existe uma crença coletiva sobre a inveja que a galera pira demais sobre isso. Assiste o vídeo que eu explico direitinho. Tem que mudar a crença sobre a inveja. Tem que perder o medo. Perder o medo, vocês vão entender que a inveja é uma energia de desejo. A pessoa está desejando. Independente de qualquer coisa, ela está desejando. Independente se é algo da sua vida, independente, ela está mandando energia de desejo. Desejo, energia de desejo, cria o que a gente quiser. A gente pega e usa a nosso favor. Simples assim. Simples assim. Agora tem que mudar a crença. O que diferencia isso aqui comigo, que eu falo com vocês que eu pego tudo e transformo a meu favor? A minha crença é única. Eu não tenho medo da inveja. Podem tacar inveja, é um favor que me fazem. Pode tacar. No meu campo, eu já treinei a alquimia, assim como vocês treinam inconstância. Né? Vocês treinam a alquimia. Bateu no seu campo, imediatamente já é transformado naquela crença que você tem. Agora, se você tem crença de medo, o que a inveja vai fazer no seu campo? Agora, é muito engraçado vocês terem medo de um ser humano que não constrói nada na vida, não move a própria vida, não tem capacidade de energia na própria vida, por isso que ela tá sentindo inveja. Aí vocês acreditam que esse ser humanozinho vai conseguir mudar a vida de vocês, a conquista de vocês. Você que tá conquistando. Que tem o poder de conquistar, que tem o poder de fazer acontecer. Aonde vocês acham que essas pessoas têm o poder na vida de vocês? Ah, mas vocês acreditam que tem. Aí tem. Aí tem. Aí você acredita que elas têm o poder de destruir a vida de vocês? Aí tem. Né? Nossa Senhora, gente. Eu falo com vocês. Pega como exemplo a Anitta, a Virgínia. Com esse tanto de ódio gratuito e de inveja que essas mulheres recebem. A vida delas estão como? Né? Pega como exemplo, vocês acreditarem em mim, não. Analisa um pouquinho o cenário que vocês enxergam por aí pra vocês verem. Quero fazer pra uma cunhada que tem muita inveja de mim. Pode fazer, esse é o nome dela. Ai. Ah, não. Nossa Senhora, coceira. Para, Maga. Às vezes acontece, eu sei que acontece. Eu sei. Eu já falei com vocês, tem problema ir lá fazer um suricutico? Não tem, mas qual que é o motivo que vocês estão indo fazer? É pra agradar macho só? Porque se for pra agradar macho só, pelo amor de Deus. Agora, se vocês querem se divertir e ser feliz, tem mal nenhum nisso, não. Qual é o problema? Ah, Dani. Que coceira, cara. Gente, maratone os vídeos, tem muito conteúdo gratuito e bom. Que aí, tudo que eu ensino pra vocês, eu ensino a lógica do negócio. Eu ensino um caminho primeiro. Eu não simplesmente falo assim, gente, faz isso, isso e isso, viu? Não, eu explico por que vocês têm que fazer. Qual que é a lógica de fazer, o que acontece na cabeça de vocês. Aí vocês entendem melhor e funciona melhor. Por isso que funciona. Porque tem lógica, porque não é uma coisa que soa misticismo, né? Que soa falso. Por isso que funciona. Eu explico vocês a lógica. Aí a crença muda. A crença mudou, virou a chave. Pronto, gente. Vocês já não conseguem enxergar como era antes. Se vocês não enxergam como era antes, o efeito não é mais como era antes. Vai ser o efeito do que vocês acreditam agora. Do que vocês confiam agora. Deus o livre. Ó, o homem, menos, viu? Menos. No feed tá cheio de técnica boa. Só que muita técnica ficou antiga, gente. Eu gravei tem muito tempo, aí fica difícil de achar mesmo. Muito conteúdo, né? A técnica do puxão é muito antiga, eu tenho que regravar. A técnica do marketing quântico eu nunca gravei. Mas é excelente para vendas. Não sei se vocês já viram, alguém já deve ter visto nos comentários. Pessoa falando, eu sonhei com você. Pessoa sonhou comigo. Teve uma outra que sonhou com a palavra inconstância, com alguém falando a palavra inconstância com ela. Isso tudo é o marketing quântico. E tráfego quântico. Eu postei esses dias a pessoa falando que sonhou comigo. Não postei? Eu vou printando e vou guardando e vou postar depois. Nem sei se eu postei, não. Mas nos comentários tem também. O que mais? Eu fiquei devendo uma outra técnica pra vocês que agora eu esqueci. Ah, lembrei. Não, gente, essa tem muito tempo, hein? É a técnica do inconstância para mentes resistentes. Eu já postei a de usar o dedo, né? A de usar o dedo como âncora, pra não ficar tendo que repetir na cabeça. Mas a do lugar de paz eu acho que eu não gravei de novo, não. Tem ela, mas eu não gravei de novo. Eu vou gravar. Não é coisa demais, tem hora. A do puxão tá no TikTok. A do puxão tá lá. Não, aquele vídeo deu uma babadeira. Eu fiquei com preguiça dele, que eu posso falar, Deus me livre ficar puxando energia ruim dos outros.
Falou o anjo na terra. Falou o anjo na terra. Energia é energia, gente. Energia é energia, não tem isso não. Ou ela tem uma onda muito forte, ou ela tem uma onda longa. Onda curta, alta vibração, uma longa. Já tá materializando, é densa. E nós não estamos sempre nessa aqui não, ó. Parece o batimento do coração. De direto vem pra essa aqui, ó. Quando a gente tá scrollando o feed, a gente tá nessa aqui, ó. Super densa. Aí eu desisti do Tec-Tec, um monte de preguiça do Tec-Tec, Deus o livre. Um monte de preguiça. Eu uso lá só como estratégia mesmo. Aí eu consigo trazer um tanto de gente de lá pra cá e chega aqui eu consigo fazer um trabalho bem bacana na cabeça da mulherada. Mas lá eu tenho preguiça, não. Ô, meus amores, então é isso. Então é isso. Esclarecendo do divórcio. Amanhã é nosso trabalho de divórcio, então. Graças a Deus, eu fico doida pra chegar meu divórciozinho também, que eu gosto de fazer pra mim. Dar aquela tonificada na alma do mês. Amanhã às 21 horas é nosso divórcio, mesma dinâmica, nada mudou. Saindo aqui agora eu vou postar os links lá no grupo, tá bom? E aí amanhã, antes da gente fechar e encerrar tudo, eu abro o grupo um pouquinho pra gente ter os últimos bate-papos. E aí a gente encerra. E aí é bora pro trabalho, bora pros 3 dias de tratamento e depois eu solto vocês no mundão, porque eu não tenho menino desse tamanho não, viu? Aí a gente fecha o grupo, aí é só mês que vem, tá bom? Beijos, muito obrigada, gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão pelas perguntas, gratidão a todos do grupo, gratidão às meninas aí que já estão há mais tempo ajudando as novas. E é isso, vamos firme, vamos juntas, que a gente consegue muita coisa quando a gente se une, viu? Beijos no coração, bom domingo. E não tem mais Jogo do Brasil, né? Não tem, mas tem divórcio energético, graças a Deus. E quanto da riqueza, hein? Dia 16, expansão de prosperidade. Só pra falar de Afrodite e tudo que ela pode nos oferecer. Podemos marcar essa live também, podemos. Que é muita coisa. A Afrodite dá assunto, viu? Só vai dar eu na live de apresentação do divórcio energético assim, ó. Meu Deus do céu. Gratidão eu pela confiança que vocês colocam em tudo isso aqui, tá bom? Sim, meu amor, Nath, a gente pode ver uma live só pra falar de Afrodite. Tudo que condiz a ela, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Beijo, Mi. A Mi tava quietinha aí. Beijo, meus amores. Gratidão.